Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade. Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do NamaraCast. E aqui, como sempre, do meu lado, meu camarada Rafa Reis. Salve, salve, Pimenta. Suave, cara. Tranquilidade, Peri. E você tá bem? Estou bem, graças a Deus. É isso aí. Ele nossa máquina do tempo, nosso DeLorean, comandando toda essa maluquice aqui. Nosso querido camarada Crildo. Suave, Crildão? Suave daquele jeito, mano. E, mano, hoje resenha também, mano. Uma banda muito foda aí. Vocês vão saber já quem é. E, mano, bora pra mais um episódio. Os remanescentes do Bar do Bilé. Posso até falar que são conterrâneos, Conterrâneos. né? Porque passei muito tempo em Jundiaí. Rafa, fala pra gente quem são os convidados mais que especiais de hoje. É isso, a gente vai trocar uma ideia hoje com o Matheus e o Daniel da banda Júpiter. Sejam muito bem-vindos a esse humilde podcast. Valeu, obrigadão pelo espaço. Toda hora que vocês vieram aí, trocar uma ideia com a gente. Tem CD novo que saiu, recém-nascido aí, né? Recém-lançado. Quentinho. Quentinho, vamos Sai falar do bastante forno. dele aí. E legal pra caralho aí ter vocês aí. O Rick, né, que fez aí a ponte aí, pô. O Rick. Se veio do Rick, pô, vocês estão em casa aí também. Demorou? Vamos fazer um Fechou. jabá rapidão aqui. Nosso podcast, a gente tem uma parceria com Hugo Brandão, que é um luthier aqui de São Paulo. Você tem instrumentos de cordas aí, precisa dar uma regulada. Só ir lá na loja dele, na Teodoro Sampaio, ou ele pode te atender também a domicílio. A gente vai deixar o contato dele aí na descrição. E a gente tem uma parceria também com Cerveja Azul. Vocês falaram que tocaram, né, no cerveja? Sim. Acho que faz muito tempo, assim. Nossa, 18. Mais 2 vezes. 18 anos atrás ou quando você tinha 18? 2018. 2018, Isso. entendi. Pô, lá é legal pra caralho. A gente tem uma parceria com eles também. Se você tem uma banda também, quer fazer um som lá com uma estrutura bacana, só mandar um direct lá pro LED no Instagram deles, ou tem um site também, o www.cervejaazul.com, tá? E a gente também tem uma parceria nova, né, Pimenta? É isso aí, Rafoca. Agora a gente tem uma parceria com a galera da Refuse, mano. Você que busca aí vestimenta de qualidade, caiba no seu bolso. O Refuse é o lugar certo pra você, meu camarada. Lá você vai encontrar camisetas oversizes, camiseta de manga longa, bermuda, moletom, isso tudo com alta qualidade. A gente vai deixar o site deles aí na descrição, refuse.com.br. Também tem o Instagram deles aí, refuse.brand. E lembrando que logo menos a gente vai ter um cupom de desconto aí com eles. Aqui com Dona Mara, aqui Dona Mara e Refuse, pra você estar fazendo a compras com ele aí com desconto aqui com Dona Mara. Lembrando também vai ter o canal, tem nosso canal de cortes aí, Dona Mara Cortes Oficial, pra você que não tem paciência, não tem saco pra assistir o episódio inteiro. A gente deixa lá os melhores momentos. É isso aí, Rafoca, manda bala, meu querido. É isso, cara. A gente também tá com o Marcos aqui, né? Acabei não apresentando, mas ele é um integrante da banda. Daqui a pouco ele vai colar aqui pra trocar uma ideia com a gente também. E saiu o Ultra, né? Um CD novo aí de vocês. Isso. E, cara, eu vim ouvindo, gostei bastante aí. Chegou pra gente aí. E Valeu. como que foi, assim, a conceber esse filho novo aí? Como que foi o lance de produção? Vocês ficaram felizes com o resultado? Sim. Inclusive, esse era o objetivo do disco. A gente queria fazer um disco que, assim, a gente ficasse orgulhoso. Porque o último a gente fez no meio da pandemia, então muita coisa não saiu como planejado. Aí esse, desde o começo, a gente falou, ó, vai ser pra fazer um disco? Então vamos fazer um disco que, tipo, seja aquela coisa que a gente olhe daqui uns anos e fale, não, isso aqui valeu a pena todo o investimento. E tempo, E né? tempo. E também pra ser também, porque aí agora a formação tá completa, então pra ser um cartão de visita desse momento nosso e ser aquela coisa, alguém que não conhece Júpiter vai ouvir o quê? Antes a gente ficava naquela, tipo, umas tem baixo, outras tem só guitarra. Aí agora é o cartão de visita mesmo, Ele né? fecha e começa um ciclo, né? Você tem ali, a biografia da banda é bem interessante nesse sentido. Primeiro você tem só o Marcos, o Matheus e o Henrique, né? Nesse comecinho de 2018 aí. Aí veio a pandemia, deu aquela desgraçada geral. Então, nesse meio tempo, o Marquinhos saiu, tinha o Minha Casa, que é o segundo álbum, no forno, já tinha passado das prés. Então, eu vim de gaiatão nesse barco aí, total, meio que traduzi o que era de guitarra pra baixo. Então, a banda virou baixo, bateria e voz. Durante a pandemia, que não tinha nada a ver fazer show, não tinha nada. Então, quando o Marcos foi voltando aos poucos e a pandemia também foi acabando, aí a gente foi realmente se conhecendo nessa formação que é hoje. E o Ultra, ele é esse último pedaço do caminho onde a gente já estava se realmente conhecido, né? A gente já estava assim, bem entrosado. E entra essa parte que o Matheus falou, agora vamos concretizar isso num resultado que a gente realmente está firme agora, né? E de fato, ficou mais de um ano, né, na barriga, vamos dizer assim, pra gente poder lançar pós-carnaval e tudo, e ter, de fato, agora aproveitar esse momento pós o lançamento pra
tocar aqui no show, inclusive, é onde a gente realmente consegue botar a alma do negócio ali, né? O ao vivo é muito importante nesse sentido também. E como que foi o lance de fazer as concepções da música, o álbum, assim, você, mano, porque assim, tem aquele lance, né, de falar, mano, como é que a gente vai fazer, qual que vai ser a ideia, porque eu acho que eu queria que vocês veem também como, não só como os integrantes da banda, como a banda em si, mas tentam ver também como alguém de fora, né, fora Sim. da caixa, pra entender como é que foi feita essa concepção do disco. Então, na verdade, o Dan me lembrou em um outro dia que, na real, assim, eu e o Henrique, a gente curte muito umas bandas que tem um trabalho muito conceitual e tal. Então, até é de um momento, quando o Marco saiu, ainda não tinha o Dan, a gente falou, pô, vamos ficar só nós dois. E aí a gente ficou nessa de fazer uma coisa bem conceitual e tal. E aí ficou até o momento que o Dan voltou, que a gente tinha criado um universo pro Ultra, que ele ia ter um personagem, ia ter uma história bem traçadinha. E eu tinha esquecido mesmo dessa eu fase, porque comentei foi esses lá dias atrás. Uhum. E o que a gente quis, mas assim, a gente tirou a questão da personificação, né, que teria o personagem que ia passar por coisas e deixou uma coisa mais aberta, tirou a pessoa e deixou o sentimento de autoconhecimento, de autoaceitação, de descobertas, né? Então, meio que esse disco, o conceito geral dele, o que a gente buscou, eu, pelo menos nas letras, eu busquei ser menos negativo possível nas letras, Tentar ser mais positivo, né? mais positivo. Mesmo assim, a gente tem uma música de raiva e tal, mas uma raiva, pô, não adianta eu só ficar xingando a pessoa. É uma raiva direcionada. É uma raiva direcionada, uma raiva raciocinada, Sim. né? Tipo, então, é uma raiva com terapia em dia, né? Então, a gente tentou fazer assim no Ultra, pra ser aquela coisa mais consciente e também, lógico, ter a parte artística e tal, tudo bem condensadinho pra deixar um trampo completo. Esse lance do álbum ter começado com basicamente daria uma historinha, um filminho, um livrinho, assim, vamos Era. dizer. Tinha a história de um personagem que passava por processos de autoaceitação, de raiva, por exemplo. Trauma. E o Matheus sempre teve muito essa questão, né? Que ele remete isso dessa era da pandemia e tal. Sim. E isso ajudou muito na parte de compor as músicas, porque você já tinha um sentimento para trabalhar ali, né? E o instrumental, pelo menos para nós, eu e o Marcos, a gente não somos caras técnicos, estudados, a gente parte do feeling mesmo, a gente aprendeu a tocar assim, sozinho, né? Então, ter esse sentimento, essa temática para trabalhar, ajudou muito na hora de sentar. A gente fazia muito assim na casa do Henrique, lá em Cajamar. Então, a gente sentava, o que fluía naturalmente da gente, a gente ia filtrando para caber dentro daquela história, daquele sentimento, assim, sabe? Então, isso foi muito gostoso também da parte do processo e ajudou muito ter todo esse storytelling, assim, né? Vamos dizer assim, para direcionar bem o Ultra para onde chegou. É bem legal. É porque quando a gente tem muita ideia, tem muito sentimento, a gente precisa expressar aquilo de alguma forma, né? Sim. E a música é a melhor forma de fazer isso, né? Total. E, pô, é legal de saber que vocês, a parada que vocês estão fazendo é uma parada verdadeira, né? Que vem do coração de, pô, estamos escrevendo aquilo que a gente tá vivendo, o que cada um tá sentindo, né? Demais. Né? E é aquilo, a gente faz a música pras pessoas, lógico, pra ser ouvida, mas até tem uma música do disco que ela serviu total de terapia pra mim, assim, ela até surgiu sem querer, o Marcos no final de uma das prés, ele começou a tocar, eu falei, putz, gostei, e aí no dia seguinte eu psicografei a letra, assim, que assim. e ela serviu muito pra mim na minha relação com meu pai, ele é distante, e aí eu não tenho raiva dele. Só que ao mesmo tempo eu não acho legal essa situação. Sim. E aí Situação de muitos, né? E aí eu não queria também fazer aquela coisa, eu odeio meu pai, você é distante. Não, eu quis fazer uma coisa. Fica aquela coisa mais do mesmo, né? Eu quis fazer uma coisa, aquela história, né? Eu acho que o Ultra é o primeiro disco da Júpiter que eu tô com a terapia em dia, então muita coisa foi trabalhada. E aí eu escrevi essa música, foi uma das mais rápidas, ela é curta, né? Mas foi uma das mais rápidas que eu fiz e uma das que eu escrevi, eu senti que funcionou assim. Então, isso que é legal, sabe? O disco é pra gente.
também. Eu ia comentar, isso é legal que o Matheus tá falando, pega um gancho do sentido de, tipo, a gente faz muita música pensando realmente, no que realmente a gente gosta de fazer, sabe? Tem muito essa questão de banda que tá começando a ganhar um espacinho, querer focar no que a galera tá consumindo e tal, e até, acho que até por a gente não ter muito essa questão de técnica e ser mais, sabe, autodidata, assim, a gente faz o que a gente consegue fazer, sabe fazer, então a gente trabalha isso muito bem. E sai de forma bem autêntica. Tanto que eu acho um puta elogio, eu acho muito legal quando as pessoas chegam e falam, pô, eu gostei muito do som de vocês, eu não consigo... A pessoa tenta, tipo, misturar, né? Pega, tipo, pô, vocês parecem Aparece isso aqui, aquilo, né? que isso é o Rage Against, produzido pelo Josh Homme. Eu acho isso muito louco, porque a galera não pega e associa a gente diretamente a uma, sabe? Fica uma Sim. coisa bem autêntica. Essa, pra mim, é o ponto mais legal do álbum novo, do Ultra, porque realmente é onde consolidou uma imagem que a gente realmente é, não fica... A gente não ficou, pô, vamos trabalhar uma música mais pop por causa disso, pra tentar pegar um público tal. Não, realmente fluiu, a obra por completo, ela fluiu de uma forma bem natural. Então, isso é muito bom. E a galera tá realmente consumindo a gente, entendendo que, pô, os caras estão fazendo, tipo, a cara deles mesmo, assim, sabe? Isso é 10, isso é muito legal. Você fala- Desculpa, pode falar. Uma coisa que eu observei e eu também queria perguntar, tipo assim, eu achei legal pra caralho de vocês, que vocês têm 3 discos e 3 full álbuns, assim, né? E hoje em dia a gente sabe que muita gente acaba apostando na estratégia de soltar single e tal. No pensamento do Ultra, principalmente, quando vocês tiveram a ideia de fazer, foi uma questão, de repente chegaram a se perguntar se, vamos lançar um full álbum ou não, vamos lançar as músicas uma por uma, não sei, porque muita gente acaba adotando essa estratégia, porque hoje em dia muita gente acha isso, né, não sei, a gente que é mais velho tem essa cultura de consumir o disco, ter a coisa do encarte, né, a gente preza por isso. Então eu só queria saber se pra vocês foi uma questão, se chegaram a pensar em qual estratégia fazer, se bem que você já tem o legado de outros 2 full álbuns, então eu acho que já dá pra saber mais ou menos, mas eu queria que vocês comentassem um pouco, assim. E aí, mano? Teve, porque eu acho que o álbum, ele carrega, não são só as 9 músicas, né? Ele carrega toda a era, né? Ele abraça, e a gente queria realmente dar essa guinada pra algo diferente. Então, desde o começo, a gente até lançou 2 singles de reentrada do Marcos, mas desde o momento, tanto que eles estão na versão do disco, assim, que são discos, a gente não lançou no streaming elas juntas pra não gerar confusão, né? Já tá lançado. E são fases meio que, né, diferentes. São transições, assim, Exato. mas nosso foco sempre, acho que posso falar, que sempre vai ser o disco, assim. Nossa. Sempre construir discos, mesmo que sejam longos ou não, mas a gente gosta dessa questão da... É porque o disco também ele gera uma fase, né? É. E pra gente é legal, porque a fase ela faz a gente pensar, pô, e o figurino de agora, qual vai ser? Porque pra cada fase a gente teve, os meninos quando eu não era da banda tinham a camisetinha com a metade florida, outra metade não. Depois veio Minha Casa, a gente pensava no preto com verde, então a gente fez o nosso figurino pensado, cada um com o seu, mas com os detalhes em verde. E o Ultra, agora a gente tá com as listrinhas. É meio Mas- presidiário, né? Conceitualmente. Não, não tem essa. Brincadeira, continua, desculpa. Né? Ah, então, aí eu acho que trabalhar o álbum, ele também ajuda muito nesse sentido de você propor uma nova fase, porque de fato é uma nova fase, contando tudo o que aconteceu, né, desde da reentrada do Marcos, a minha entrada e tal. E o próprio tempo que se demorou pra desenrolar tudo isso, né, porque de pandemia pra cá, a entrada do Marcos foram uns bons anos, pelo menos 3 anos, né, posso dizer assim, dos 2022 3, que a gente 4. começou a tocar os 4 mesmo, com as músicas antigas. Então, de lá pra cá, durante todo esse tempo, a gente foi... Construindo. né? Então, assim, acho que não podia ser muito diferente. O álbum, ele é um resultado de todo esse trabalho longo, Sim. que você vai, né, afunilando até ter essas 9 músicas. Essa questão do single também entra muito nessa parte de marketing e tal, mas, né... Eu acho que depende justamente do que a banda está vivendo, né? Às vezes não tá com esse tempo ou com a própria inspiração de fazer várias músicas para poder formar um EP, um álbum, enfim. Pode crer. Vocês falaram da... Desculpa, não, eu só ia complementar, porque até mesmo, se a gente pegar lá atrás, assim, mesmo com full álbum, as bandas trabalhavam os singles, né? Uhum. Sim. Então é uma questão que, tipo, sabe, independente de você fazer full álbum ou não, você vai trampar os singles, né? É. E, Sim. mas eu queria dar parabéns pra vocês, porque 3 full álbuns... da hora, da hora. Valeu. Até, porque se for ver, até banda grande não tá lançando mais tanto álbum, você É. tá lançando uns singles atrás, tipo, um EPzinho. single aqui, EPzinho, né?
Sim. Nadaram bem contra a maré, hein, mano. É interessante. E é É a primeira legal vez que acho que é a primeira vez que alguém comenta disso, né? É. Eu mesmo não tinha parado pra refletir sobre isso agora Não, que as eu tô bandas grandes comentando são mais. tudo aqui, né? Veio o Pindé aqui do Super Combo, né? Veio Uhum. ele, a E a Gabi, a Carol, né? Carol. E eles vão lançar, se eu não me engano, em 2 partes, né? Isso, Seis, lançaram seis em 2 faixas, partes, depois Super mais 6 faixas. Então, Sim. tipo, não é todas as bandas que estão, mas eu prefiro muito mais o que vocês estão fazendo, mano, lançar o álbum inteiro mesmo, porque às vezes é o bagulho que tá rolando no momento, que nem você Sim. falou, né? E às vezes você lança, tipo, depois de 6 meses a segunda parte, depois de um ano, mano, já perdeu aquela... Vocês já estão pensando em outra coisa, às vezes tá fazendo outro tipo de som, experimentando outras coisas e lança aquelas músicas que era daquela... Eu acho que perde um pouco o time da banda, tá ligado? Sim, Sim. total. Exato. Sim. Entendeu? E como o álbum tem essa questão do storytelling, então, tipo, Sim. é meio que você pegar e ir pra consumir ele de cabo a rabo, tá? Sim. Pega lá da sangue, que é a primeira, vai até a última. Sim. E pelo menos o pequeno público que a gente tem, assim, que é de Jundiaí e tudo, Uhum. a galera entende meio que essa, já conhece a gente. Então eles fazem isso, é muito legal ver a galera mais próxima comentando disso, sabe? De que pegou Vendo da a primeira. sequência. Isso é muito legal. Sim. É, tipo, a nossa proposta, se a gente fosse maior, tivesse um público maior, a gente queria passar, pelo menos, pra todo mundo ter. Que é aquela experiência que a gente tem de abrir o CD, pôr no Discman, onde for, ou no carro e deixar rolando lá. Isso que é legal, né? Vocês falaram que teve várias mudanças ali do segundo CD, que é o Minha Casa, né? Uhum. Pra esse novo. É muito referente aos integrantes, tal, que esse Também. último agora vocês consolidaram a banda. Musicalmente, vocês acham que rolou uma evolução do segundo pra esse, assim? O Nossa. que vocês podem falar? Nossa! Não, teve. Brilha os olhos. Muito, muito, porque de fato aí os quatro se conhecendo e fazendo ficar aquela coisa mais maçuda, assim, né? Ficar mais gostoso de trabalhar. Uhum. E tem o ponto também dos sintetizadores, né? Também a gente começou a meio que levar isso quase como um quinto elemento. Então não foi só os quatro juntos, teve também essa parte Sim. eletrônica, assim, que a gente passou a querer usar mais. Então isso exigiu mais da nossa criatividade também. Então a gente, como músico, passou a trabalhar sabendo que, né, não é como se você tivesse uma faixa pronta e agora onde é que a gente vai colocar synth aqui? Não, vamos já. Muitas músicas nasceram do synth, muitas delas E quem nasceram. que mexe com o synth ali? Que eu vi várias com o synth. Quem que é então, o tem cara bastante do Henrique, O que tem o Henrique. tablet dele, do nada ele vem e joga na Uhum. cara. Assim, ó, toma, fiz um negócio muito louco aqui. A gente fala, pô, ficou muito louco mesmo. E o Flores também se aventurou um pouco nessa daí. São os meninos que têm essa tecnologia nas mãos ali, eles já. O outro é o primeiro disco que eu acho que é totalmente colaborativo, assim, não que os outros dois não fossem. Uhum. Mas sempre ficava naquela coisa do Marcos, vinha, a gente fica meio naquela coisa preguiçosa, esperar a O riff da inspiração guitarra, bater né? nele, é isso, ou tipo, não é isso. Aí nesse a gente falou, não, vamos todo mundo trabalhar. Então tem muita coisa do Henrique, Uhum. tanto que ele canta numa das o refrão. Tem uma que eu trouxe, tipo, o eletrônico, a letra, tipo, Pode pela crer. primeira vez, assim, eu consegui fluir. Então, acho que essa mudança também na questão da nossa dinâmica, né? Que afeta o som. A gente tá mais entrosado e também mais experiente também. A gente sabe agora melhor nossos limites. A gente sabe explorar as referências que a gente quer aprofundar. Então, E ficou mais fácil explorar uma melhora também, porque você tinha um álbum, né, com a guitarra ainda fica uma presença maior ali, mas ainda faltava, né, na própria composição, não ter um baixista, falta alguma coisa, alguém a mais pra compor. Sim, E depois o Minha Casa, que foi um Frankenstein ali, né? Uhum. Então, a hora que trouxe todo mundo junto, também, consequentemente, você vê um resultado mais legal sair logo de cara. Então, isso também já incentiva você a trabalhar com mais gosto a parada, né? A levar e eu um acho que é negócio mais... porque o Minha Casa a gente meio que fez correndo, né? Porque foi nem um ano depois do Um Pouco de Paz, a gente já tava. Porque assim, Um Pouco de Paz foi um momento super que a gente não acreditou. E a gente falou, pô, vamos lançar um disco. Uhum. Surgiu a oportunidade de tocar fora. Aí meio que aí chegou a pandemia e aí foi tudo meio bagunçado. E aí com esse a gente teve que nem um ano dele na barriga. Então isso foi até um luxo até que a gente pôde se dar pra, tipo, ficar ouvindo, ver o que podia melhorar. Testamos algumas músicas nos shows antes de ter lançado elas, né? Então, pode tipo, crer. viu que a reação da galera, viu que aquilo no show, com o PA soltando aquele synth, funcionando legal, fica legal pra caramba. Esse lance do synth eu acho foda, mano. E da hora que vocês estão usando. A última banda que eu vi um álbum que é sem
acho que é quase inteiro. Não sei se vocês conhecem o Bullet Bane. Sim. Acho que o último álbum deles é Uhum. synth pra caralho. Eu acho muito legal esse lance Artificial, de. É acho. isso. Sim, né? Porque assim, é uma parada nova, né? E às Sim. vezes você colocar um puta risco, né? Pô, será que vai ficar legal? Será que vai? Mas eu acho que as bandas estão fazendo com maestria, assim, tá ligado? E Sim. vocês ficou muito bom também. É um Valeu. entrosamento É foda pra e, caralho. né, uma matemática simples. Você tem ali o clique rolando, pô, o Vocês nosso fazem o batera... VS. O Sim. Stage VS. O nosso Uhum. batera, ele é muito bom nisso, graças a Deus. Ele tá sempre preparado, que a casa de show for oferecer, ele tem um jeito de fazer aquilo rolar ali, sabe? Então ele... Coringa, né? Sempre tem É, um. não, o cara tirar é uma coisa da bom, manga cara. ali. Tem a maleta. Como se ele já não fosse o batera que tem que carregar a coisa. Uhum. E ele dá os pulos, então sempre a gente vai. Acostumamos agora, né? Mas já teve show de não rolar o cinto direito, e aí tem que se virar. E faz uma falta enorme, assim, impressionante. Uma casa que, tipo, não rola o synth, ou num volume legal, ou numa qualidade que não sai muito boa, faz muita diferença. Você toca num lugar. Agora, posso até usar de exemplo, a gente tocou no Rio na Áudio Rebel agora. Cara, saiu perfeito, assim, o synth. Nossa, não tem como. Você pira no som, você que tá em cima do palco, e a galera que tá vendo junto, não tem como, tá consumindo, a galera do instrumento tá consumindo junto o negócio. Ele faz uma atmosfera, assim, Sim. e aí toca aquele gancho que eu puxei da gente fazer muitas músicas pensando no ao vivo, né? Uhum. E o synth, o quanto ele colabora com isso, cara, é sensacional. Já não tem como imaginar a Júpiter hoje sem Sem o VS. sem o VS, não tem Mas não é naquela questão do... Que muita gente critica o VS, que fala, como os se fosse um músicos tão apoio, né? preguiçosos, mas eu acho que como apoio mais emocional até. Porque aí você pode focar em fazer a sua parte tranquilo, porque você não vai se preocupar, putz, mas vai ficar um som meio vazio, vai ficar... Não, porque aí você sabe que vai ter o VS rolando lá, te dá uma segurança, dá qualidade também, porque deixa o show de uma maneira totalmente diferente, dá uma outra dinâmica. atmosfera. É outra atmosfera. Você ter o E synth aí rolando. você consegue fazer a sua parte, tipo, não, tá rolando lá, então eu vou dar o meu melhor pra subir o nível também. exatamente. Né? Sim. E importante também, acho que pra qualquer banda, é vocês estarem em sintonia, estarem com essa energia entre vocês e com a música que vocês estão fazendo pra poder passar isso pro público, né? Sim. Exato. Que aí o público, querendo ou não, o público percebe quando a banda não tá Cara, passando sintonia, Eu né? posso dizer Vocês, como músico e seguramente, consumidor de música, vocês sabem Sim. com disso, né? certeza, seguramente que o nosso foco principal de tudo que a gente faz é o ao vivo. Uhum. Tanto que você pega a parte de rede social, assim, a gente não tem aquele engajamento, não tem aquele... Fica à vontade. É um âmbito, é uma Você vontade. tem mais a preguiça do que a vontade de trabalhar com a rede Não, social, né? É, porque hoje tem muito disso, né, cara? Toda vez que sobe no palco aí é ali que a magia É o nosso acontece. lugar É o mesmo. nosso lugar é ali em cima, não tem jeito. Né? Então, tanto que eu acho que a galera que tem mais contato com a gente, que gosta da gente, é da galera que não veio de Spotify, que não veio do Instagram. É da galera que brotou Foi no show show e, e tipo, falou, caralho, eu gostei muito de vocês, assim. Então a gente vai pescando de pouquinho em pouquinho por conta disso, né? Podia trabalhar mais rede social e tal, conteúdo é uma coisa que precisa ser feito, ter essa parte de... Uma banda é uma empresa e precisa dessa divulgação, mas também tem a parte nossa, como a gente faz isso porque gosta e faz por amor, então a gente tem, obviamente, essa direção voltada ao vivo, porque é ali que a Então, gente... como é voltado mais para o vivo, legal vocês gravarem muitos shows e soltando pílulas, né? Exato, que a nem gente tá aquela banda tentando isso. Turnstile, não sei se você conhece, Uhum. muitos shows dos caras que viraliza pra caralho, né? É. Os caras no palco mais do que, sei lá, estúdio Exato. ou a cara. Dia a dia ou o dos cara. caras, Não, né? os shows é absurdo. Acho que é uma ideia legal, tá ligado? Sim, Como vocês. total. Tem Boa. bandas e bandas, né? Bandas que soam melhor no disco e ao vivo não é tão legal. E tem bandas que É o no nosso disco medo. chato pra caralho. E ao vivo você fala, caralho, que foda, por que não consegue transferir essa coisa pro disco, né? É. É complicado, né? É, porque... Não sei, no nosso caso é isso. Acho que o que ajuda realmente é a gente focar no show. Então a gente fazendo, a gente já pensa, pera, mas como que vai ser no show isso aí? Eu vou Ordem alcançar da música. que nem Seu Cheiro, que é a música que o Henrique canta. Eu poderia tentar alcançar o tom dele ou pedir pro nosso produtor, sobe aí, faz... Mas eu falei, cara, eu não vou conseguir cantar isso no show. Aí passa pro Henrique, porque já pensei como que ia ser no show, assim, com os VS ou alguma parte deles também. E acho que isso ajuda muito, porque o resultado acaba saindo fiel, né?
E a banda tem que ter esse entendimento, né? De saber que, assim, peraí, o que a gente vai fazer aqui no disco, a gente vai conseguir fazer isso ao vivo? Então. Isso ficou na cabeça o tempo inteiro durante toda a gravação, a pré-gravação, assim, sabe? Tudo sempre foi já pensado no ao vivo. A gente vai conseguir executar isso no ao vivo, né? Porque às vezes tem, como a gente tá falando aqui, banda que um evento no disco faz o disco maravilhoso, né? Aí Exato, você vai tá no aí um show, fica problema. xoxo, né? A gente até tinha esse receio, tanto que você pega músicas como a Quem Foi, por exemplo. Ela já destoa um pouquinho de tudo que a Júpiter já fez, traz uma pegada um pouco mais pop, mais baladinha, assim. Nos primeiros ensaios, aquilo pra pôr no ao vivo, soava um pouco diferente, né? Porque, no fundo, a gente começou a trabalhar aquilo mais pra gravação sair bonito. Então, em contrapartida, as que tinham mais a cara da Júpiter antiga, você vai tocar elas, pode até sem ensaiar, ela vai sair, nossa, naturalmente, propôs esse desafio pra gente, o álbum, né? A gente passou uma metamorfose ali, uma mudança, mas nada que hoje a gente já não esteja pra subir num palco e tocar do jeito mais fiel possível ao álbum, assim, sabe? A gente tá falando desse lance de gostar mais de tocar do que de trabalhar com rede social, né? E hoje em dia tem esse lance, né? Que você é músico, tudo que você vai fazer em algo profissional, você tem que ter um Instagram, porque é a tua vitrine ali, né? Uhum. E vocês falaram que vocês não estão, assim, não é que vocês não estão, é que vocês não gostam muito de trabalhar. E como é que vocês conseguem conciliar isso? Pois é, porque assim. Tem que ser influencer também, né? Isso Músico e influencer. isso Hoje dói. não é mais só chegar e tocar e ir embora, não. Tem que fazer Eu videozinho. Tem que fazer conteúdo. E pior, é meu trabalho, eu sou publicitário. Só que assim, eu sou low profile, sabe? Eu não posto stories. Os 4 da banda são. É. Tem muita discussão com frequência e recente sobre isso, né, no WhatsApp, ou quando a gente se encontra pessoalmente para fazer um ensaio, e é um assunto recorrente, cara. Porque os 4, nenhum de nós tem essa questão de ficar mostrando a rotina no perfil pessoal. Então, se tratando da banda, ele vai puxar naturalmente isso também. Então, e faz falta, cara, sabe? Você vê banda que malemar sai tocar, mas tem tantos mil seguidores, porque a vida dos caras é quase como uma banda de trend, assim, sabe? Só que já não existe esse termo, sabe? Então, não é ser uma banda de trend, mas também não é ficar nesse low profile, porque você faz parte de um mercado, infelizmente o mercado muda, você tem que mudar junto com ele, tem que fazer, são os ossos do ofício, né? A gente tem que fazer, tem que participar. Que antigamente, se uma banda assim, uma banda de gravadora, gravava o disco, né? Aí tinha o lance de divulgação, de ir nas rádios e tal, não sei o quê. Só divulgar show ali e acabou, né? É meio que a Máximo uma banda. matéria ali, A banda fazia o serviço de banda mesmo. Tocar, dar entrevista, acabou. E hoje não, hoje você tem que estar lá, galera, hoje a gente vai tocar aqui em tal lugar, não sei o quê, e aquela coisa, né? Tanto até pra gente mesmo que trabalha aqui com o podcast, que tem que fazer isso, a gente não gosta de fazer. Porque a gente não é assim, de ficar fazendo Não é videozinho, natural, não é natural, né? Não é a gente. Tipo, Sim. acho que não tem. Acho que vem muito de bandas novas, né? Bandas que já vem nasceram. dessa com esse instrumento da internet, do Instagram, de divulgação. Então as bandas têm mais facilidade pra fazer isso. A gente que é um pouco mais velho, a gente fica, né? Da imagem. Fica, putz, como é que mexe nisso aqui? Tanto que vem muita gente aqui que fala assim, pô, TikTok, eu nem sei como é que mexe nisso, né? Eu sei que eu tô lá, mas eu não Exato. não sei fazer, né? E é ruim, porque nós somos a geração MTV, né? Então a nossa visão de mercado é completamente Totalmente. diferente. E assim, não era bom, mas era melhor do que é hoje, né? Pelo menos tinha uma questão de processo, tinha uma questão de percepção. Hoje, assim, a gente tá sozinho, né? Então dá muita aflição. Tinha essa coisa também de você concretizar aquilo num projeto, numa obra, né? Que era um clipe que fosse algo extraordinário para Um ser VNP. consumido várias vezes, mostrar pra galera, olha esse clipe que foda. E hoje é muito pelo contrário, é tipo 15, 30 segundos de consumo agora e vai pro próximo. Outro que tá fazendo algo parecido e aí você vai. Então, também acho que é justamente, pelo menos no meu ponto de vista, por conta disso que é tão difícil da gente fazer, difícil de gostar, de querer fazer isso, né? Porque não quer ficar fazendo essas coisas de consumo rápido. Pelo contrário, quer fazer arte pelo realmente ser essa coisa que não tem idade, não tem data de validade, assim. É pra consumir a todo momento, é fazer aquilo pra durar, né? Então... E também tem esse lance, né? Às vezes a banda consegue angariar um público referente ao som, a fazer videozinho e tal, fazer aquelas sketchzinhas, né? De banda, assim. E, mano, a maioria do público é a galera que gosta das sketches, não gosta do som da banda música. em si, né? É. E Isso é triste.
Nossa, isso é muito triste. Né? E a banda e hoje em dia é visual, né? Tudo é visual. Você tem que ver, tipo assim. O Hóspede, que era o guitarra do Dead Fish, ele veio aqui e ele falou assim: mano, as pessoas elas gostam de personagens. Elas querem ouvir. Depois que ela vê se gostou de vocês, olhou assim: peraí, deixa eu dar uma. Pra escutar a música deles, né? Mas não é mais pelo som, né? Tipo assim, escuta, caralho, peraí. Deixa eu procurar esses caras. É mais pelo visual, pelo. Exato. Né? O que pega. Pra você estar, né, vamos dizer assim, sendo alavancado numas trends, como banda ou como qualquer outra pessoa, você precisa largar a mão do que você tá fazendo. Da mensagem que você quer passar como artista. Porque na trend não vai se tratar da mensagem que você passa como artista, vai se tratar do que é a trend agora. Do sabe? momento. Exato. A trend é morango, do amor. O cara vai. O que tem a ver o cara da música, o que a mensagem que ele tá passando de autoaceitação, ele não vai gravar uma trend sobre aceitação. Ele vai gravar uma trend que vai fazer sucesso do Morango do Amor. Ele consumindo o Morango do Amor no ensaio. É isso que vai estourar. Ou faz uns vídeos igual da banda Carniçal lá. Tá Salve, eu sou. Sou sombra, Sou sombra. que é o Mali não sei o que lá. Vai tocar no lugar ali, nem sabe onde vai tocar, depois vocês procuram aí. Os caras. Mas aquela coisa, os caras é autênticos, você vê que os caras é aquilo ali, tá ligado? Tipo, Não, eles postaram uma foto esses dias, eu acho que são 4 integrantes, né? Tá 3 numa moto e o quarto tá numa bike, assim, ó, do lado. Os caras com uma cara de bad boys, mano. Foda. Mas é de verdade, você vê que É, tá você vê que os caras, forçando, tipo, né? mano, é bem aquilo mesmo, assim. Ou parece ser, ou os Sim. caras são tão bons que até enganam a gente, né? É. Fala, os caras são tudo playboy, tá ligado? Mas não Teve tá um nem estudo ligado. de briefing. Tá ligado? Vai numa casa, meu, a gente pode só gravar um vídeo aí, fala na casa, mas tem um par tipo um tijolão, assim, né? Mas eu creio que os caras sejam assim mesmo, porque eles são de Nova Odessa. Eu conheço Nova Odessa, aquela do interior de São Paulo, né? Que minha família, de parte de mãe, é de lá. Então eu conheço Nova Odessa. Então, tipo, não tem nada em Nova Odessa. Tipo. Buraco, meu. É a moca lá. Não tem nada. Assim, do que fazer, né? E acho que, tipo, realmente deve ser verdadeiro aquilo, porque, mano, você não vai ficar inventando aquilo no meio do nada, né? Não, os caras realmente são uma coisa que se destacou, que não, né, qual a chance de vir uma coisa daquela naquele lugar, ganhou atenção justamente por ser autêntico, né? Então, dá pra respeitar, assim, legal. Vamos voltar um pouquinho mais pra trás, mano. Como é que começou o lance com vocês com a música, velho? Assim, por que vocês começaram a gostar de música? Pode ser depois vocês Vamos fazer voltam. uma substituição? Vamos. O Marquinho vai lá um pouquinho? Fala, Galvão! Fala, Tino! Sim, tio! Levanta o meião. Neymar contundiu. Tô as bags. Double bags. Você é louco, hein? Tem umas pedras de ouro, hein, mano? O bagulho tá pesado, hein? Mano, minha irmã, ela fala assim, eu vejo esses caras com bolsa, eu já falo, puta, deve ser maconheiro. Eu vejo esse cara com a bolsinha aqui, deve ser maconheiro, que esse cara tira tudo esse negocinho. É o Marcos, né? É. que tá aqui E aí? com a gente. E aí, Marcos, Beleza, prazer, galera? seja bem-vindo Porra, aqui. obrigado, valeu. Ficou legal pra Valeu. caralho. Então, mano, como é que começou o lance da música pra vocês, assim, de querer, gostar de música, não gostar de música, mas querer consumir, de querer tocar, de querer ter banda? Como é que foi na infância? Como é que foi pra vocês? Quem quer começar? Comecei. Bom, minha desde de criança, literalmente, assim, meu pai toca baixo, teve banda, então, assim, desde molequinho é no ensaio das bandas dele, né, enfim, então, tem jeito, né, a família também tem um monte de música, enfim, e comecei a curtir, mas a questão de querer fazer um som mesmo autoral, entender que, pô, eu posso fazer a minha música, existe isso, né? Eu consigo fazer uma música, foi bem mais recente, assim, assim, acho que pouquinhos anos antes de eu encontrar com o Matheus ali, isso eu já tinha, sei lá, já tinha 18, 20 anos, tinha outras bandas cover e tal, né, durante a adolescência, assim, mas aí eu fui entender que, tipo, não, existe fazer música sem ser famoso, e, sabe, tipo, cai essa ficha, assim, né. Tá um calor. Puta, eu tô, velho. Mas eu tô de blusa aleatória, né, velho? De blusa, hein? Puta É que calor. tava... Lá fora, né? Lá fora vendo, tá né? fiozinho. Aqui. Ele falou, vou lá e foi, tô esperando ligar o ventilador, ninguém foi ligar o ventilador. Ele levantou e saiu fora. Então, desculpa, continua, Marco. Não, imagina. E, enfim, aí, mais assim, tipo, dos últimos, sei lá, 8, 9 anos, aí que eu realmente falei, pô, tô a fim de fazer um som e tal, e aí foi a vida andando e
encontrei o Matheus numa fila do show do Far From Alaska. Foi pra Alasca, caralho. E aí a gente trocou umas ideias de efeito de guitarra, assim, umas ideias. A gente tinha alguns amigos em comum. Eu tinha visto já um show da banda dele, uma outra banda que ele tinha. Coitado. Com outros, com a banda de outros amigos também. E aí, tipo, a gente foi criando essa conexão, trocou o WhatsApp. E, tipo, sei lá, uma semana depois eu já tava mandando linha de guitarra pra ele, assim, tipo, mano. Isso que é foda, né? Tipo, já achou outro Isso músico. aí. Pô, tem umas linhas lá. Bora. Tá? Bora. Ele falou que se fizesse um negócio meio assim e tal. Eu falei, pô, vamos lá, né? A referência, tipo, de som, assim, não é idêntica, mas muita coisa a gente, assim, né, acabou coincidindo, sei lá, Queens of Stone Age, um pouco Royal de Blood. indie, Royal Blood, né, porque eu tava, né, saindo, assim, então a gente falou, beleza, vamos fazer um som aí nessa onda, eu adoro, então bora. Aí partiu dali, assim, aí a gente começou a trampar. Mas teve algum disco ali quando você era moleque ali que você escuta e você falou, opa, acho que é isso que eu quero ser, hein? Putz, mano. Algum disco, alguma banda ali que você fosse, putz, que deu uma bugada assim, caralho, eu quero. Eu acho que foi quando eu vi Black Keys, quando surgiu lá em 2014, pra mim, eu tinha uns 15, 16, que eu comecei a entender, tipo, entender por que o som da guitarra era daquele jeito, né? Tipo, fuzz, amplificador e tal. Aí que eu comecei a, putz, eu acho que isso é legal, cara. Por mais que eu já tocasse e tal, violão, não sei o quê, mas, tipo, de falar, porra, isso me picou, assim, me pegou. Hoje foi dali pra frente, já veio o Queens também, aí as bandas que eu gosto e... Enfim. Aí foi, né? Aí, queria que você, como seu pai é baixista, você deve ter te dar um puta apoio em casa, né? Não, sim, assim, assim, meus pais são separados e tal, então eu ia na casa dele, tinha as coisas, aí o baixo ficava comigo, então, na real, o primeiro instrumento que fui tocar elétrico, assim, foi um baixo e não uma guitarra, tá ligado? Então, pra mim, foi meio que desse jeito, assim, mas foi isso, assim, acho que a partir dali, então, deu um negócio que realmente, não, puta, eu quero não só consumir, mas eu quero fazer música, de fato, ou pelo menos tocar. Eu lembro uma vez que eu levei uma demo gravada, assim, de um ensaio, assim, com meu pai. Pai, pode barulheira isso aí, isso não é música não, isso aí. Música é Led Zeppelin. Sabe aquilo ali? Pai, caralho, você dá uma ajuda aí, pô. Aí minha mãe, só não consigo ouvir nada, barulheira da porra, isso aí. Não, meu pai só ficava meio perplexo, assim, tipo, mais de boa, assim, né? Tipo, sei lá, né? Porque eu gostava de Raimundos, foi um dos primeiros CDs, aquele ao vivo da MTV do Raimundos, né? Dupla, foi um dos primeiros CDs que eu tive, assim. Sei lá, The Killers do Iron Maiden, sabe? Essas coisas, e ele só ficava meio tipo, caralho, porque ele gostava de outras coisas, assim, dentro do rock, assim. É que também, pros pais é mais difícil, né? Porque eles estão acostumados com um tipo de som, né? Uhum. Tipo, eles cresceram com aquilo. Então, na cabeça, inconscientemente, aquilo é o tipo de som. É. Sim, sim. E aí vem uma nova geração com novas ideias, com novas coisas. E aí até eles entenderem que é uma nova geração, Como que é uma galera funciona. nova funcionando. E... meu pai hoje falou assim, não, filho, desculpa, é que naquela época lá, não sei o quê, hoje eu entendo que é uma geração diferente e tal, mas naquela época lá eu achava meio estranho, não era o que eu gostava de ouvir, não sei o quê. E você, Flores, como é que você começou a ouvir música, querer tocar alguma banda ali no começo, ali na adolescência, Olha, que inspirou a querer fazer som? Então, desde que eu me entendo por gente, eu queria estar num palco, assim, eu pegava... Pequenininho já pegava o controle da TV assim, E fazia a lanterna. Tinha até uma foto que meu pai tirou, que eu ficava, nossa, ficava louco, assim. Mas aí, né, a infância vai rolando, beleza. Aí é o momento que muitas pessoas param de gostar de mim. Mas por quê, É, cara? o que momento você que fez pra girou- galera, pô? Você vai entender. Então diga, Talvez não pode diga. ser que a entrevista cabe aqui. Que isso? Deixa pro final. Assim, o momento que girou a chavinha que eu falei, putz, eu quero estar numa banda, eu quero fazer música, esse o rumo da minha vida, foi quando passou o show do U2 na Globo, e eu 10 anos, assim, e eu tava... Eu sou muito velho desde pequeno, eu já tava numa crise existencial, sabe? Você é tipo o Benjamin Button. Com 10 Pra contar a mente, né? A mente e o corpo. né? a mente já... Eu tava numa puta crise existencial com 10 anos de idade, assim. Aham. E aí eu vi o show, falei, putz, é isso que eu quero,
E aí, desde então, aí eu fiz aula de música, fiz tudo, mas... Mas eu tô querendo achar a parte de que a gente vai deixar de gostar de você. Por causa do YouTube? É, muita gente, eu sou muito É que bulinado. tem um... Não, para, teu combo. Ele favorito da Sandy Júnior é o Imortal, pô. Não, Imortal é Os maravilhoso. Patações, cara. Isso pra mim Sim. é maravilhoso. Você vai falar de YouTube? Não, calma, é que tem o combo. É YouTube e... Legião Urbana. Ah, gostei mais de você agora. Primeira pessoa. Me gusta também. Amém. Obrigado, senhor. Vou voltar sempre aqui agora. O YouTube, assim, eu não ouço muito, mas eu respeito pra caralho. Mas não vou falar que eu não gosto. Eu não E respeito, Legião não, é né? legal, eu gosto. Assim. Cara, mas assim, ainda mais vocês que trampam muito o lance de pedal de guitarra, de efeito, cara. The Edge é um dos caras mais foda, mano. Delay, mano, se for parar pra pensar. Sim. Eu associo o Delay a dois guitarristas fodas, assim. 3. O The Edge do YouTube, o Marcão do Charlie Brown e o Thiago do Charlie Brown, assim. Eu acho que são pessoas que conseguem trampar com o Delay, assim, de uma forma muito... Mágica, né? O YouTube, talvez eu tenha aquela coisa. Já teve épocas que eu gostei mais, teve épocas que eu fiquei meio, YouTube, não sei o que lá. Mas Uhum. quando você para pra ouvir musicalmente, tipo, a questão instrumental do The Edge, assim, como ele coordena o lance dos pedais, é genial. E até hoje nos shows ele lá com os pedalzinho. né? Então isso. E o que me pegou também foi a questão da produção, assim. Uma coisa que é inegável do YouTube é os palcos, a produção. E é isso que me pegou e até isso que ajuda a gente, né? Lógico, na nossa dimensão, assim, mas e tipo, pô, vamos entregar um show pra galera, né? Mesmo que a nossa produção no momento às vezes não dá pra levar nada. Pô, nossa produção é só o figurino. Beleza, vamos caprichar. Pra fazer essa coisa do momento. Então, tipo, U2 e Legião são as bandas que me moldaram, lógico. Aí eu gosto de coisas que as pessoas aceitam mais, né? Royal Blood, Queens of Stone Age, Muse. Mas essas Mas são... o Legião acho que de uns 8 anos pra cá que começou essa neura, tipo, de Legião. Credo, Legião. Antigamente, quando eu era moleque, mano, todo mundo gostava de Legião, assim. É a culpa tipo, do chato do violão. Que É, que eu também não gosto. entendeu? Essa parte eu Os não caras que gosto chegam também. 3 horas da manhã, tá todo mundo triste, que tá fim de rolê, o cara vai lançar tempo É perdido. preciso amar. Pô, parece acabou, tem 200 horas de música. Ó, tinha um amigo meu lá, o finado Alan lá, que a gente ficava aqui na Praça do Cerveja Azul, né? É. Aí tudo com o violão lá tocando, bebendo, assim, aí já tava aquela tristeza, assim, final de rolê, já assim, aí pegava o violão, assim, tocando tempo perdido. Falou, não, pega essa porra aí, não, dá, chega, não. Eu gosto, mas aqui não, aí, senhora, aqui não é hora pra pôr. Vambora. Quero alegria, quero alegria. Sim. Porque tem coisa também tem coisa que eu não gosto também. Uhum. Então eu entendo até, de certo modo, a galera que não gosta, porque tem coisa que eu não gosto. Mas você faz lance de troca de roupa também? Alguma coisa? Não, assim, a gente ia num show que teria, mas o show caiu, Caiu, então pô, por que enquanto não vai ter troca de figurino. Mas E por mais que a gente faça, assim, a gente gosta de fazer uma parada meio orgânica, que não fique caricada, É. assim. Porque você faz. Tem banda que quer fazer, que a gente acha, pô, o cara pensou nisso. Só que o cara quer fazer. Sei lá, não sei se eu tô julgando errado o cara também, mas, pô, às vezes só fica desconexo com o som dele, com a mensagem que ele quer passar, e fica meio. Ele fez só porque faz ele por fez. fazer, né? Então não faz, bicho. Então a gente gosta, a gente coordena ali um dress code ali mais ou menos, ou até, tipo, a gente escolheu um figurino pra um clipe. Vamos usar ele nos shows, tá ligado? Mas, tipo, Legal. mas que fique orgânico, que fique legal. Eu né? acho Não é uma isso coisa muito meio- legal, esse lance de Fazer figurino, por porque fazer. é que dá identidade pra banda. Sim. Pra gente, a gente olha pra ver, sabe quem que é a banda que é? Só Pô, os caras do dessa- Júpiter ali, ó. Sabe? Sim, não, e a galera até comenta, assim, a galera começou, pô, agora vocês estão na fase rosa, agora vocês estão na fase verde, agora não sei o quê. Então, tipo, a galera acha legal, assim, é uma coisa tão normal pra gente falar, não, tipo, beleza, é isso. E E uma- a galera já, tipo, espera isso. Isso. Tem um lance legal também, eu nunca escutei Ghost na minha vida, né? Minha irmã que veio mostrar pra mim Ghost, né? Aí eu falei, é isso, Ghost? Eu tava esperando que era um black metal, né? não. É um ABBA. É, uma aba assim. Eu falei, nossa, eu nunca tinha parado pra ouvir Ghost, né, velho? Eu me mostrei, eu falei, nossa, é assim, Ghost? Esse pop assim, né? Aí eu tava vendo uma matéria do cara falando que ele falou assim, meu, os caras que... O pessoal do Ghost gosta desse lance de usar máscara e tal. Porque pra esse lance de você ter aquela referência de banda, sabe? Uhum. Você fala assim, ó, é os caras do Ghost. Mas aí troca de integrante, ninguém fica sabendo que trocou de integrante. É a mesma banda, você fica com aquela tensão, né? Aquela mitologia. Aquela mitologia da banda. Isso chama muita atenção. Uhum. Isso chama muita atenção.
Sim. Ah, É isso que o figurino também. faz parte do contexto dos caras. Sim. Pô, é animal. Agora, tipo, sei lá, uma banda de reggae, mete um padre com a cruz pra Cara, então os caras que não, às vezes não nesse extremo, mas faz uma coisa meio nesse sentido e fica meio nada a ver, tipo, Conecta com a Forçado, ideia né? do que eles Forçada, querem, tipo, né? É. brother, desculpa. Entendeu? Então a gente É. tenta fazer, mas né, de uma forma que seja da hora, né? Que seja que a gente curta fazer e que, tipo. Mesmo porque né? facilita muito ter figurino. A gente economiza muito tempo de planejamento. Falar, é esse figurino? Beleza. Assim, a maior questão é, tipo, igual esse final de semana a gente vai ter shows seguidos. Aí, beleza, vamos ver de ter uma segunda roupa. Mas de resto, a gente economiza tempo, espaço Nem pensa, nas tipo, mochilas, já E- tá pronto. E garante né? um visu legal, né? Porque, assim, quando a gente não tá com água produzida, tipo, na temporada entre safra dos discos, a gente tava meio, hoje é todo mundo de preto, amanhã é todo mundo de branco, tipo, de camiseta branca, ou, tipo, é 2 de preto, 2 de branco, 1 de listrado. Hoje é mesa branca. Tipo isso, o trabalho... Então, tipo, sabe... Mínimo, precisa um negócio visual. Porque, tipo, aí vai um nego tocar de bermuda de tactel vermelha, o outro de azul e outro de... Tipo, É. fica feio. Infelizmente, Pô, infelizmente é tem isso. que ter um. Sabe, só ser uma visual. coordenação. Sim. Tipo, eu aprendi isso, né? A primeira vez que eu entendi isso, eu falei, caralho, porque o molho negro visualmente é mó legal, eles não fazem porra nenhuma, os caras só são eles. Porque é isso, eles sempre estão os 3 de preto, inteiro de preto. E, tipo, não tem erro, vai ficar bom. É. Entendeu? Ou todo mundo sabe. Aí você começa a ver as bandas que você às vezes acha que, tipo, até aquela murchada que você falou, né? Às vezes ao vivo dá uma murchada. Tem a ver com isso também. Pô, a banda é mó legal e aí, tipo, os caras desconexo visualmente, assim, faz parte. Às vezes, pô, a galera às vezes do hardcore até fala, puta, isso é besteira, foda-se. Ou não liga pra isso, né? Mas assim, mas todo mundo ali, é que tá todo mundo não ligando com isso, mas todo mundo se veste parecido. Sim, é. Todo mundo tá de time bomb lá. Né? Desculpa, falei marcas, né? Não tá de refuso, tá ligado? Mas mano. Não fala que tá bom, hein? Mas, daí. Mas enfim, sabe? Tipo, todo mundo tá na mesma. No mesmo, né? Na mesma sintonia ali. Agora vê a banda, um tá de um jeito, outro tá. Visualmente faz parte, né, de você pensar em tudo ali, né? De pensar no Naquela espetáculo. geração, né, Rafa, aquela geração que a gente pegou lá no hangar, lá na frente do. Que a gente tinha sempre no show do hangar lá em 2000, 2004, 2005. Era todo mundo igual. Cara, Às eu vezes- usava muito aquelas camisetas com a marca trocada, né? Tipo, era Nescau, era Hardcore. Heineken, tá ligado? Sim, Hardcore. sim, sim, Nossa, a Estrondo fazia isso, né? Chegou uma hora que, meu Mas todo Deus. fudeu o rolê, né, velho? Aí tinha um homo, era emo, tá ligado? Nossa, Aí, sim. e aí você vê as bandas de hardcore da época dos moleques, assim, era todo mundo igual, assim, né? Sim. Camiseta assim e tal, não sei o quê. Aqui E vinha puxava muito do Blink, né? Uhum. O visual, né? Aquela bermuda larga, a corrente, aquela camiseta mais curta, era muito do Blink isso. Sim. O rolê do skate também, né? Muita coisa veio, né? aí tinha uns amigos meus também que andavam assim, e depois virou tudo indie, calça jeans, coletinho, assim. Uó. Guitarra, subia a guitarra, assim, né? Os caras tocavam guitarra baixa, assim, subia a guitarra subiu. assim, pra tocar em cima, né? Sim. Ô, Flores, em casa também, você teve apoio da família, assim, com referente à Tive. música? Minha mãe Ou sempre... falou, não, vai estudar, pode barulheira do caralho. Não, ela falou pra eu estudar, mas... mas ela sempre apoiou, porque ela é dançarina, então, tipo... Desde pequenininho eu tô indo no teatro acompanhar ela. Ela, né, de certa maneira, foi mãe solo, então... Não tinha ninguém pra deixar quando ela tinha apresentação no teatro, eu ficava lá nos ensaios. Então, essa coisa do palco sempre esteve comigo, cheiro de fumaça de palco, assim. Então, Quando eu comecei a tocar também tinha muito cheiro de fumaça também. Né? Esse é outro. Essa é outra fumaça. Mas aí ela sempre... Ela, minha tia-avó também, sempre me alimentaram de cultura, assim, cultura brasileira, né? Tipo, Ark, Legião, aí Elton John, Pink Floyd, Enya, sabe? Então elas sempre Caralho, também. colocavam essas coisinhas pra mim, aí quando eu manifestei, tipo, mãe, eu acho que eu sei o que que eu quero, né? Aí ela falou, beleza. Até no momento que eu não sabia se eu queria ser músico ou não, ela falou, ó, você pode fazer aula de teatro ou aula de guitarra, escolhe. Essa foi a única coisa que ela falou, e aí ela me apoiou super, assim, até hoje, quando ela consegue ir nos shows, só vejo ela com o celularzinho, assim, sabe? Orgulho do filho, né? Então, maior apoio, assim. Vocês tiveram outras bandas antes do Júpiter? Sim. Eu tive uma que era Ares, que aí ele entrou.
E aí virou Onde vocês se Justa. conheceram? É, porque na época a gente teve aquela conversa e tal, ele ainda tava com outra banda dele nativa e teve uma troca de galera, assim, foi uma época de fim de ano, que mudaram, todo mundo mudou de vida, assim, tipo, um foi pra morar no Teone, não sei o quê, fez Só que faculdade. tinha show marcado. Aí ele, tipo, a gente já tava trocando aquela ideia de fazer um som nosso, mas ele falou, mas antes disso tem um trampo aqui pra você. Né, tipo, Precisa. eu preciso de um help É o aqui. teste. Mas foi legal, mas foi legal Período que a de gente se experiência. entrosou, porque o Batera, né, o nosso Batera, o Henrique, ele também tava nessa gig aí, cobrindo essa galera que saiu da banda dele, então a gente já começou a se entrosar ali, né, tocando outras músicas, né, foi bem legal, foi uma experiência O legal. primeiro álbum você gravou, você chegou a gravar. Sim, o primeiro álbum foi... Pode crer. Eu gravei guitarra e baixo, e como gravou Batera. O segundo... Aí o segundo, Não, eu foi quando você compus, saiu. mas eu compus ele inteiro com os meninos, aí só pra gravar foi quando me deu um piripaque, assim, de pandemia, né, mano, foda. Eu tava casando, tava, né, reformando, não sei o que, muita coisa pra organizar, trampo. Uhum. A minha Falei, pandemia. Veio pandemia e os caras, tipo, mano, a gente vai continuar, e tipo, aí eu, mano, então não vou conseguir. Você tinha comentado que vocês iam tocar fora, por isso que gravou o segundo álbum. Qual que é essa? Rolou? É um surto coletivo que a galera teve, que a gente ganhou em 2019 o prêmio de hit do ano no Prêmio Gabriel Tomás de música brasileira da Sim São Paulo. Gabriel! Gabriel, nosso padroeiro. Só que assim, tava concorrendo Dead Fish, sabe? Eu não sou de beber, quando ele falou, vamos anunciar, eu falei, não, vou beber um pouquinho pra não ficar chateado. E aí, do nada, tipo, ganhamos. Quase caí do palco na hora de agradecer, porque eu já tinha bebido. Caraca, legal. E aí, disso, foi... Nossa, aí muita gente começou a... Não só seguir nas redes, mas também, tipo, ir nos shows por causa do prêmio. A música começou a ter um acesso... até em rádio, e aí o J. Wagner, que tava com a gente na época, ele falou, olha, tá surgindo a oportunidade de vocês irem pro Chile e pra Argentina. A gente chegou a ter reunião disso, a gente falou, aí foi até um dos motivos pra gente fazer o novo disco, que a gente falou, não, temos que aproveitar, né, esse momento pra fazer uma nova fase. Aí veio a pandemia. E aí, tipo... Tanta coisa Foi. boa, de tantos artistas que estavam no pente pra sair, veio a pandemia. Não, 2019 efervescente, assim, Sim. tava um ano Era uma troca sensacional. de década, né? Sim. Aí a gente ia começar a vir tudo novo, né? Deixa eu até perguntar, referente a isso, a pandemia. Mano, como é que vocês eram antes da pandemia? O que vocês são hoje? O que a pandemia mudou da vida de vocês? Nossa. Só em relação à banda, assim... A vida, pessoal, tudo, né? Tudo. Tipo, eu acho que a gente aprendeu, de uma certa forma, a palavra meio clichêzona, assim, vai ser mais resiliente, no sentido que a gente viu que chegou a um ponto de achar que ia dar muito ruim, mas todo mundo, tipo, aguentou firme, né? Por mais que, assim, muita gente morreu, né? Foi triste pra caralho. Mas a gente, pra quem ficou, assim, foi um tipo, um negócio, viu? Dá pra fazer. Pra quem entendeu, né? Você sobreviveu a isso, Tipo, meio Mad Max, né? Pra quem É, sobreviveu. Pra quem sobreviveu a isso, bro, sabe? Que agora meio que... tanto que a gente encara... Pra quem não dormiu sem sono, Foda. Entendeu? Então, eu me sinto mais assim. Eu acho que, tipo, a gente ficou mais cascudo um pouco nesse sentido, sabe? De aguentar mais as paradas, assim, o que é bem ruim também, né? De algum lado que a gente não deveria aguentar tanto, né? Tanto que a galera tá despirocando aí, né? Burnout, os caras. Mas, ao mesmo tempo, assim, pessoalmente, assim, pelo menos pra gente, até reflete um pouco na banda, assim, a gente consegue mais pôr a cara com menos medo, assim, né? Porque a gente já falou, a gente passou por aquilo que foi foda, é agora, mano. Vambora. E você, Flores, como é que foi Cara. o seu antes e o depois da pandemia? O que mudou em você? Putz, tudo. Eu acho que eu era um cara mais insuportável, eu era muito chato. Não que agora eu não seja chato, mas era muito chato. Eu era muito, vamos fazer, vai ser assim, vai ser assado. Não que eu ainda não seja, mas acho que eu melhorei. Melhorou. Hoje eu não teria lançado o segundo disco na pandemia, eu teria esperado. Porque foi realmente aquela coisa, não, vamos, e tá tudo bem, aquela coisa meio inconsequente, assim. Vamos fazer live. A gente até chegou a fazer, mas assim, já pensando, putz, não era pra estar fazendo. E tanto que na pandemia, assim, a música é aquela coisa que eu falei, é um objetivo de vida. Na pandemia, até a gente gravou um ao vivo, que né, não tinha show, a gente teve a chance de gravar o EP ao vivo de saída.
Na volta foi meio traumatizante, assim, pra mim. Eu falei, putz, será? Será que é certo isso que eu tô fazendo pra mim? Então, foi um momento de muita reflexão, assim, pessoal também. Eu acho que eu tive o autoconhecimento junto com o disco, assim, eu me descobri muito, eu me aceito muito mais. E, cara, a pandemia é aquilo, pra quem entendeu o momento que a gente passou e aproveitou as oportunidades do autoconhecimento, que é clichê também, mas é muito necessário, né? A gente teve. Cara, eu lembro que em 2019, eu não parava em casa. Tipo, era trabalho, era ensaio, era show, era sair um pouco e eu não parava em casa. Então eu não tinha tempo pra me entender, tipo, entender os sentimentos que eu tinha. Ia tudo, vai atropelando. E aí teve esse momento, que teve um momento. Você se pega você com você mesmo, né? E isso é chocante, né? Porque você vê, caralho, eu não conheço nada de mim. Será que eu E- sou, será que eu sou o que eu acho que eu sou? Sim, exato. foda, né? E aí nossa, foi um momento muito barra pesada, assim. E aí até começar, eu acho que eu fui começar a levantar em 2023, assim, que eu comecei a ver o raio do sol, assim, sabe? E aí que a questão da banda começou a voltar, que a gente fez Ainda Somos Estranhos, que na letra pode parecer que é pra alguma pessoa, mas é eu falando com a entidade banda, porque a gente tem muito essa. A Júpiter é maior que nós quatro. Assim, a gente sente que a Júpiter é uma entidade mesmo e a gente obedece ela. É E uma força maior que dá ordens pra você. sim, e aí foi um momento de questionamento. Tipo, putz, apesar de tudo isso, no final do dia é só você que me cura, sabe? É só isso que me preenche de verdade. Então acho que. A gente, só resumindo, eu acho que até isso aí que você falou, antes, como a gente não, eu, o Matheus e o Henrique, inicialmente, até com o Dan também, nós não somos amigos antes de ter a banda. A gente se tornou amigo por causa da banda. Então, nos primeiro álbum quase inteiro, assim, não que a gente não trocasse ideia, óbvio, a gente não se desse bem, mas a gente não tinha uma amizade e a gente não cultivava essa amizade na forma plena dela, além das coisas da banda. A gente se via só pra ensaiar, Tipo um fazia trabalho. um trampo, tipo um trampo, É. um projeto. Né, que era muito legal, mas a gente não tinha além disso. E isso também eu acho que minou a gente até chegar nesse momento da pandemia, que culminou, né, tudo, de falar, puta, isso aqui é um trampo, isso aqui. Aí a gente acha que repensou isso também, tanto que hoje em dia a gente trabalha de um outro jeito. Assim, por mais que a gente tenha até uma estrutura maior, tanto na própria entidade ó, cresceu, né? Mas a gente tem mais essa relação de ser mais amigo. Acho que o tempo passou também, né? Tipo, agora já fazem 7, 8 anos. Nossa, Então o tempo. Nossa, foda, né? 7 anos. Então, tipo, isso faz a gente ser mais amigo também, ser mais compreensivo com o outro, com o processo, com tudo, velho. Então tá um momento muito mais legal, assim, E às vezes a gente pós-pandemia nossa, assim, foi muito bom. E a gente entende também, assim, que às vezes, tipo, pô, vai, Flores chegar lá um dia fala uma coisa, vocês, pô, falam daquele jeito. Às vezes, saber entender que, tipo, mano, ele tá cuzão, ele falou aquilo porque ele tá bravo, aconteceu alguma coisa com ele, né? Sim, Conseguir não. entender as pessoas além do... né? Sim, Do sim, momento. além do momento, né? exato. Saber falar a assim, não, gente ele não é assim, consegue ele falou fazer assim isso porque ele tá normal. chateado com alguma coisa, né? Saber entender isso é muito importante dentro da banda. Mas É. E rolou muita treta? Rolava muita treta? Puta, não, Ouvi dizer que rolava umas tretas. Quem dera. Eu vi uma Falar entrevista que de jogaram um barco vocês, no outro né? já. Eu vi uma entrevista de vocês aí, vocês falaram que rolavam umas tretas aí. não, o que rolou foi, tipo, esse peso Vocês mesmo. foram A não gente pode, não? Uns tempos atrás. fomos não? no francamente da Ah, eu vi lá, a gente tretava bastante ali, mas... Não, pior que não mesmo, assim, tipo, essa coisa de briga besta de banda adolescente, assim, a gente nunca teve. Ou, tipo, até de gente mais velha, mas que não sabe todo mundo ir pro mesmo norte. É aí que dá. As bandas, tipo, se desfazem, até da galera mais velha assim, da nossa idade, às vezes não deu certo a banda. Por quê? Porque o nego não tem noção, cara, do que é ter uma banda hoje em dia. Se já era difícil antes, agora é mais ainda. E pra isso dar certo, o mínimo é todo mundo tá no mesmo norte. Todo no mundo mínimo tem tá na mesma olhar pro mesmo história. lugar, né? Exato. Então, mano, que existe dois tipos de treta, né? Aquela que você briga no pessoal ali, né? E outra coisa é quando você tem treta em pró de melhoria Exato, de um projeto, da exato, banda, que é né? o que Porque a às gente vezes
Porque às vezes, né, às vezes o cara é meio chato, mas não é porque porque ele quer que o bagulho dê certo. Exato. Então ele pega, ele vai pra cima, porque às vezes, tá ligado? Então se ninguém fala nada, fica um bagulho meio, tipo, então é isso. É isso. Então exato, existem esses dois tipos de treta, Sim. né? Então, E outro lado entender que aquilo não é pessoal, né? Aquilo ali vai mais Exato. pelo CNPJ da parada, pra parada É, funcionar, do que a que a gente faz aqui também, que às vezes a gente vai fazer reunião do podcast e sai do pau também aqui. Mas a gente sabe que não é pessoal, é mais Sim. direcionado pra poder fazer a parada acontecer, né? Sim, E, total. e é aquilo, a gente tem percepções diferentes de várias coisas da banda, mas a gente nunca leva pro pessoal porque a gente sabe, não, o outro tá falando isso pensando no melhor. Então aí, que nem, chega numa situação que, putz, não vai dar pra ser meu ponto de vista 100%, nem o dele. Então vamos entrar num acordo. Então vamos ver um ponto de convergência. Porque é um casamento também, né? Então a gente tem que ir sempre, nunca considerando que é pro lado pessoal. A não ser que xingue o YouTube pra mim. Aí eu levo pro lado pessoal. Sunday, como é? Sunday Bloody Bloody Sunday Sunday. é horrível, mentira, eu adoro. só voltando lá no Ultra, vocês foram no 89, mano? Pô, mano. Fizeram lançamento lá? Fizemos lançamento Nossa, lá. E ao aí? vivo, Ao assim. vivaço com o Thiago, Caralho, foi muito foda como no foi Rap aí? Pero No Mucho. Como foi pra vocês aí? Foi legal a parada? Puta. Como rolou o convite, né? Então, foi Foi uma conexão da Marã também, né? Ele tem um rolê com o Thiago, né? Com o Rap Pero No Mucho há um tempo já. Uhum. E assim, só que a parada do lançamento, sei lá, foi meio sem querer, assim. Na real, não... Foram os astros. foi que- tipo, marcou pra esse dia e a gente tinha marcado o lançamento pra aquele dia. Não foi tipo, não, vamos marcar e vamos lançar lá. Não, foi as duas coisas rolaram no mesmo dia. Foi meio que isso, sabe? Cara, e tem foi o CD muito físico, legal. vocês lançaram o CD físico. Tem o físico. Lançamos. E cadê a Isso. porra do nosso CD que vocês não Então, trouxeram? pô, ficou. Tá com o Henrique. Caralho, Ficou com o hein? merch do Tô zoando, Thiago. cara. Mas Ele as- ficou- Porra, meu. Queria ele pra gente ficou- botar no nosso... Aqui, ó, no deixa nosso... toda banda aqui, ó. Perderam a oportunidade. Ó, O não, último mas- rolê Manda ficou pra lá. gente. Na próxima Não, vocês trazem fechou. pra nós. Não, acho que sim. Fechou. E, pô, então foi massa pra caralho, né? Pô, tem no 89, que é uma puta rádio referência aí, Foi legal. né? De São Paulo. Cara, Não, e a gente ficou assim meio que naquela expectativa de, pô, como vai ser isso? E foi muito de boa, foi muito legal. Chegou lá, não tinha ninguém, né? Porque que é tava de vazio. madrugada. De madrugada, não tem aí ninguém. é aquela coisa, dá pra fazer um tour, né? Conhecer, A gente tranquilo. ficou um café na cozinha lá dos caras. É que agora é do lado da Consolação ali, do metrô Consolação, né? Isso, é na Paulista. É que É eu na lembro que Paulista. era perto da frente do shopping, antigamente era da frente do shopping Paulista, e depois foi pra lá, mudou, né? É um prédio que tem aqui também, tem um monte de rádio Sim. no mesmo prédio. Porque não sei se é coincidência, o sinal é melhor lá, não sei. Aqui é na antena lá. Augusta, né? É ficar de lado da Augusta, Do lado né? da Augusta. É, do lado da Augusta, né? É. Ô, eu lembro quando eu era moleque, mano, eu Do via lado da muito Augusta. 89, então, tipo, 89 era a primeira rádio dos sonhos, assim. Meu sonho era, tipo, pô, trabalhar na MTV ou da 89, né? Sim. E aí eu lembro que tinha dia do rock, né? Sempre eles faziam dia do rock, eles faziam um evento ali na frente da praça, na época que era na frente do Shopping Paulista, eles faziam um evento. E levavam um de alimento, eles levavam uma camiseta, um negócio assim, puta, aquilo ali pra mim era um evento sensacional, assim. Nossa, A rádio começou em 89, né? Aquele adesivão do 89, né? Nos carros você olhava e falava, caralho. O dia que eu fiquei triste, quando eu liguei do 89 assim, tava tocando Black Eyed Peas. Eu falei, não, peraí, tem uma coisa errada com isso aqui. Aí eu falei, não, Black Eyed Peas. Não, porque assim, nada contra o Black Eyed Peas, mas o Black Eyed Peas não tocava no 89, né? Aí foi todo mundo, aí foi pro época do Orkut, né? Falei, deixa eu ver no Orkut aqui o que tá acontecendo. Vai mudar a rádio, não sei o que, vai ser mais rock, vai ser só 89, FM. Nossa, aquilo acabou comigo, mano. Nossa. Eu era mó fã da rádio, assim. Falei, caralho, vamos protestar. Aí foi um amigo meu, vamos protestar na rádio lá. Aí chegou lá os caras, não, tem que mudar. Mas vocês vieram aqui, ó, um presentinho pra vocês. Tem um CD do Slipknot aqui, uma canequinha do Slipknot. Pra vocês aceitarem de boa. Tranquilo, então, beleza. Vocês vão tocar Armandinho mesmo? Mano. Tinha uma senhora, hoje tá senhora, na época não era tanto. Mas ela ficou brava assim, vocês vão tocar Armandinho aqui agora? Como assim, minha rádio do coração que toca rock vai tocar Armandinho aqui agora? Não, porque a galera não tá mais ouvindo tanto rock e tal, não sei o que lá. Aí fez tudo isso. E aí voltou. Voltou ele, rock, rádio né? rock. Pode falar, pode Não, falar. Eu ia falar, não, vocês tocaram no Hangar no mês passado, né? E aí, como foi esse show aí, mano? Primeira vez? Vocês já tinham tocado no Hangar aí? Primeira vez no Hangar. Ei, como que foi? Tô vendo aqui os shows que vocês fizeram, né? Uhum. Foram 4 aí do mês passado pra esse mês. E como foi, mano? Primeira vez no Hangar. Cara, É foda, né? Lá é Lá outra é pegada, mítico, né? né? É. Lá tem e assim, história. a gente acha que é maior, né? Esses lugares, assim, geralmente a gente sempre acha que é maior do que realmente é de tipo, tamanho. achou que era maior? físico, eu achei que era Não que maior. não seja grande, mas a gente tem a percepção do Nossa, celular, sim, Já né? achei, nossa, tem um palco gigantesco. Não, tipo,
É um palco legal, mas, tipo, é relativamente palco. apertado, assim, né? Lá era menor ainda, cara, porque tinha um mini ramp bem você em cima do palco, na direita. Tinha um mini ramp, assim. Caralho. Então o show começou a bombar muito, aí o alemão acabou tirando, assim. Nossa. Mas era menor ainda, assim, pro público. Porra, né? mano. Que loucura. Nossa, E como então, foi? foi foda, assim. A única coisa que lá, infelizmente, o VS deu pau. Ah, Mentira, sério? Não, e o Puta que pior, merda, hein? a Quem que é gente... o técnico? O que é o técnico lá? O velho lá? O Tom, né? É, então, deu Eu não sei, que porque rolou o cara. clique. O clique tava rolando. E o pior foi foi o primeiro show da turnê, então tinha introdução, né? Mesmo porque a introdução a gente usa pra beber água também, não ficar aquele silêncio, né? Só que ficou, porque não saiu o VS. E aí, no começo eu fiquei com a percepção, tipo, né, como é um palco que eu nunca toquei, às vezes o PA tem uma direção que eu não consigo sentir daqui. Beleza, já aconteceu. Só que era um silêncio muito absurdo. Eu falei, Aquele silêncio irritante daquele. era um silêncio. E aqui pra gente... mesmo. Aí foi algo errado não está certo. O VS, ele é muito bom, mas ele, quando dá esse BO, é Não, foda. é assim, se a gente dá um BO antes, a gente já sabe que não vai rolar, beleza. A gente não espera. Bora no modo roots, bora, gente, tamo aqui, né, vamos tocar. Só que quando rola assim, tipo, que na passagem tava certo e depois não tá, aí você fica meio... Ué, né? O que tá acontecendo? Aí você fica preocupado, você faz o show preocupado, tipo, putz, sim. vai parar de rolar o clique, vai parar de, né? Ou vai voltar do nada. Igual voltou na penúltima metade da penúltima. Nossa. Cara tocando. E o VS ele tem aquela imersão, né? Total. Toda e é foda. A gente resolveu, eu toco com o Crido no projeto, que a gente tava usando VS, tava dando muito problema. Mesma coisa. Ele saía, mano, a gente resolveu chamar um tecladista, velho. Então, Eu acho que seria até uma ideia, assim, futura pra vocês ter um teclado, porque aí solta na hora que tem que ser. Se der tem tudo ali, porque. Mas não pode dividir cachê. Quando tem. A gente sentiu uma liberdade muito mais legal no palco. Porque o VS, ele é foda. Eu não tenho nada contra, eu gosto de tocar com o VS, mas é foda que às vezes pode Dá fuder um ruim. show Então, daquele filho da puta. A gente simplificou o máximo possível. Então a gente não usa interface, não usa PC, a gente usa um Só- iPad. Só o é iPad o modo que a galera com a fala, trilha- "É isso, com a trilha Já tá separada. ali, sim. Só. E assim, acho que Foi o único que deu. assim, acho que na história nossa, assim, é tipo, sei lá, 2 shows deram errado. O resto Então, vocês funcionou. estão bem, já tive Sério, mano? Tem um outro trampo que eu Nossa. faço também, que é VS em Sério? várias músicas e Nossa, Então, 5 mas minutos adaptar conversando alguma com o coisa, Henrique. porque às vezes é o cabo, às vezes o problema não é nosso, não é da banda, às Sim. vezes é da casa. Uhum. Aí fode, É às vezes não tem uma estrutura legal, ou o pedaço é Exato. uma merda. É. Então é foda, mano. O que aconteceu com a gente, geralmente a gente tem dificuldade, mas a gente já tenta ver antes, é entrada de mesa. Quanto auxiliar vai ter, retorno se não vai, porque a gente tenta resolver do nosso lado e manda só Só pra chegar no PA. só pra chegar lá. Aí já o cara não tem desculpa. Pô, você tem um canal livre aí, só pôr, velho, por favor. Põe o effect, não precisa nem ser um canal inteiro, né? Tipo, aí rola, assim. Mas geralmente a gente tenta fazer do jeito mais legal, que é pro Henrique também ter retorno que ele canta, né? Então a gente manda o sinal em paralelo, né? Manda as duas vias RL e ele devolve pra gente o clique, né? E manda pro PA o VS todo. E aí, geralmente, o Henricão recebe esse som mais bonito, mais assim, no modo que seria pra ser o mais legal. E ele já explica pra mim, ou pro Dan, pro Matheus, se a gente precisar. Pô, legal. E você tava falando do show do Hangar e fora isso foi... Foi Pô, ótimo. animal. Não. Tinha uma galerinha, foi legal. Se não fosse esse medo do VS, eles tocaram bem pra caramba, assim. Só que tem essa questão de, tipo, se fosse pra fazer um show sem VS, a gente fazia um show sem VS. Mas como tinha, aí gerou esse desconcerto, assim. Mas o lugar delicioso, assim. É uma honra fazer um show lá e tal. Os posters no camarim, assim, você fala, caralho, CPM, tipo, 2001, 2000, 99, uns shows assim, caralho. Sim, o primeiro lá, acho que é CPM, Gritando HC e CPM 22, acho. O primeiro flash foi isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês não têm medo de ficar dependente do VS? Tipo, putz, mano. Por exemplo, dar esse problema e falar, mano, fudeu. Porque é aquele lance, né? Você falou, rola uma preocupação, né? Isso já dá aquele Então. quebra de clima de... Mano, será que vai dar certo? Mas rolou porque, tipo, tava certo que iria rolar. O problema foi que no meio do caminho, tipo... Na passagem rolou. Passagem E rolou, aí você foda. fica tipo, ó... Ó, por exemplo, a gente foi classificado pra seletiva do Porão do Rock.
Foi Caralho, que foda. Foi, das 10, a gente, uma das 10 lá era nós. Falei, caralho, vamos lá. E a gente já sabia que não ia rolar VS. E foi então uma a gente, pô, delícia. beleza, vamos tocar sem VS, é isso. E beleza, rolou, porque a gente tava ciente que não ia ter. Agora, essa coisa de, tipo, parar do nada, óbvio, o Henrique, né, o nosso bateria, ele controla, se deu algum ruim ou saiu do tempo, ele só multa e a gente segue a música. Nossa, e é engraçado que às vezes a gente continua ouvindo o clique mesmo sem ele estar lá É, lançado. já fica, né? A gente continua, então... Multa e segue a vida, assim, aí volta na próxima música e tá tudo bem também, não tem nenhum problema. já virou orgânico, assim. E porque a gente já faz isso desde o primeiro álbum. Ah, então você já Desde tem... o comecinho já desde o tinha começo a gente- VS. Depois que saiu as primeiras pressas, que a gente já tinha tudo, que a gente tinha colocado a mais no álbum e não queria perder. Como faz isso? Ah, tá bom, chama VS. Então tá bom, como faz? Então, assim, o primeiro ensaio, depois do lançamento do álbum, a gente já tinha VS, já tinha clique, já sabia como ia fazer. E desde então a gente vai. Então, tipo, às vezes a galera, não fica solto, não dá pra improvisar. Dá. A gente aprendeu a improvisar junto, dentro do VS, sabe? O VS hoje, mano, muitas bandas grandes estão usando também. Eu acho que ele Sim. já virou um quinto elemento, um outro elemento. Acho que a Pitty tá usando, né, Crudão? Sim. Não, você vê Até muitas camas bandas de fazendo. voz, né? Ela tá fazendo também, né, sim. com o VS. É porque, assim, talvez alguém leigo vai querer associar, tipo, um lance, tipo assim, os caras estão fazendo playback, mas não tem nada a ver. Não. É apenas um instrumento a mais que você tá somando no som, no assim. som. Sim. É que depende da proposta, porque às vezes, que nem, por exemplo, imagino que de repente tem músicas de vocês que pedem o VS a música inteira, no clique e tal. E tocando com o Rafa, eu nunca tinha tocado com o VS. E isso me deu uma certa apreensão, assim, porque eu falei, tá, a gente tá tocando. E o problema é que, assim, como a gente faz um projeto de tributo Tim Maia, assim, os VS basicamente eram os metais, né? Uhum. Legal. E os metais, eles não são todo o tempo da música. De repente chega uma hora que tem que entrar um metal. Mano, você perdeu o tempo, irmão. Se entra um metal fora, fica muito feio. Mas eu acho legal, por exemplo, o Meu Funeral, tá ligado? Uhum. Eles usam bastante, mas quem solta é o batera, e eu achei legal porque ele solta no momento. Então, assim, ele tá tocando, vai ter aquele momento, ele vai lá e solta. Uhum. E aí, de repente, te dá mais liberdade pra você poder Isso. fazer e vai poupar, na verdade, a possibilidade de repente, dar ruim, assim. Mas é que no caso de vocês, foi um problema meio que técnico. O bagulho simplesmente não foi, né? Não foi, É. Não, a gente tá tão acostumado que pra gente até, assim, é estranho pensar. Sim, mas eu acho que não é uma dependência. Tanto que as composições, por mais que o disco tenha ficado um pouquinho mais pop, mas ele não ficou tão pop quanto a gente tinha pensado que A ele ia gente ficar. tinha pensado mais eletrônico. Mais eletrônico ainda. E ele saiu até mais rock and roll, por quê? Beleza, até as músicas que começavam com synth, a gente tirou tudo e falou, vamos tocar. A gente compôs elas tocando, a gente fez a pré-produção tocando. Óbvio, tinha o clique pra gente manter ali, né, as cadências, enfim, entender o que ia fazer em velocidade, as partes, estrutura. Mas assim, a gente trabalhou muito o instrumental orgânico, mesmo já algumas músicas tendo, né, um timbre principal, uma melodia principal com o VS. Né? Então, assim, tudo vem muito somado. Né? Nunca a gente fica tão... tem medo de ficar dependente do VS. De certa forma, sim, pô, porque é mó gostoso. Você tá tocando, aí vem um subzão, monstro, nossa, que tesão, velho, é um animal. Tá ligado? E é legal fazer isso, a gente tá tocando e as coisas irem acontecendo. Você falou, pô, tô tocando e solta o metal junto, é muito louco, velho. Você fala, caralho, tipo, de onde tá vindo isso? Pô, não é alguém tocando, foda-se, mano. Foda-se. É que eu acho que Foda-se. esse lance de dependência é que, como eu falei, como virou um outro instrumento, é a mesma coisa. Que de repente você tem uma banda, você incorpora um outro instrumento, que nem no nosso caso. O cara entra no teclado, assim, a gente vai ficar dependente do teclado? Pode ser. Mas se tá somando pro som, da hora, tá ligado? Não, e às vezes a galera nem saca, assim. A galera acha que é, tipo, é tudo misturado, porque já virou uma coisa tão... Assim, ainda bem, né? Que a gente conseguiu fazer soar bem, então soar, tipo, meio que junto, que a galera nem saca, assim. Tipo, que é o... Nossa, é um VS. É só, tipo, quando tem uma intro, algo que... Um puta exemplo e, porra, e é foda pra caralho é o próprio 21 Pilots. Sim. Exatamente, Baixo e referência batera. pra caralho. Porra, E mano. eles foram Só nossa... dois no palco e o bagulho. Mano, Eles show- que motivaram a show gente é. desde o começo usar o Ah, o VS. OBS, né? Sim, e pô, é uma das maiores bandas. Porque Eu negócio- então, porque é os VS que faz faz tudo. essa parada. Não, e tem que pensar que a gente que fez aquilo. Não foi tipo, vocês não sabem tocar porque tem um VS. Mano, Não, foi a Quem gente que criou tocou foi aquela você. porra. Gravou, né? A gente gravou até teclado e E, tal. e quem produziu esse álbum, mano? Foi o Alexandre também? Alexandre Chapola, nosso pai. É. E aí, da hora Salve, trampar com Chapola. ele? Nosso mestre dos magos. É da hora trampar com ele? Como que Ah, é? demais. Como que é Agora vocês, ele assim? já conhece tudo como a gente trabalha. Até dessa vez vocalmente. Ele falou, ó, dessa vez você vai deixar eu colocar
os harmônicos e tal, porque no outro eu não quis, né? Eu falei, não, esse vai. Ele falou, beleza, vamos trabalhar. Então ele conhece bem a gente, isso que é bom, né? Ter um cara que já conhece e tal. A gente, às vezes, dava umas travadas, assim, por terem músicas que vinham de uma forma, né? De um formato que a gente ainda tava conhecendo, né? Tipo, sei lá, quem foi, que vem realmente de uma raiz ali bem diferente do que a gente já tava fazendo, mas deu umas travadas. E aí, por ele conhecer tanto a gente, ele meio que pensava o que o Marcos faria e me falava pra eu fazer. Eu, tipo, realmente eu faria isso, boa, gostei. Sabe, tipo, e dava essa norteada, assim, quando a gente dava uma perdida de tanto esse relacionamento de se conhecer, assim, foi muito legal, assim, foi muito bom. É muito importante, né, ter um produtor, né, cara? Por mais Demais. que você mesmo, a banda, produza as músicas, o produtor, ele tem uma visão que às vezes é um bagulho que a gente não vê, né? Não vê, exato, Ele fala, cara, exatamente. aqui um Porque- bagulho é foda pra caralho. Porque quando você tá produzindo, você tá lá gravando, fazendo as coisas, você tá com aquele loop na cabeça direto. Cara. Então você meio que já perde a referência do que você tá fazendo, né? Quando você Fica no tenta automático. fazer uma coisa sozinho, só você, sem ter uma produção por fora. É. Aí quando tem um produtor, que o produtor vai chegar e olhar e falar assim, pô, peraí, isso aqui já não tá tão legal aqui. É. Aí, porque você já não. Como você tá tendo dentro da música ali tantas vezes, que você perde sua referência ali, né? Você Aí não o cara enxerga. olha. O cara olha e fala assim, não, peraí, se você colocar e mudar aqui, você fala assim, nossa. É. Faz sentido. Por que eu não pensei nisso? Exato, exatamente. E quanto tempo vocês demoraram pra gravar o Nossa, Ultra? uns Acho que um ano e foi. meio? Não, gravar. Contando, gravar ou contando com pré-produção? Porque a gente fez a nossa vocês fizeram pré-produção. pré-produção, né? A gente fez a pré-produção nossa, né, no home studio do Henrique, né? E aí, tipo, a gente levou, foi fazendo, né, durante 2022 e Isso tal. é muito importante, velho. Não, é Eu muito, aprendi que muito, isso é muito importante. E lá com o testa Chapola- tudo lá, né? Tudo. Sim, Você testa é. O Sabe- estúdio é só o plus a mais do que o produtor vai olhar e... Sim. Se bem que dessa vez, por a gente ter feito essas prés antes, a gente acabou uma coisa que foi a primeira vez que aconteceu em 3 álbuns, descartar música. Que era A uma coisa gente que a gente nunca não fazia. tinha. E com essas, tipo, a gente trampou tanto que a gente começou a descartar algumas músicas e começar umas do zero. Aí sim, na pré-produção, já lá com o Chapola, que aí durou uns 3 meses, né? 3, 4 meses. Só de pré-produção. Só de pré-produção lá com ele, assim, foi tipo, sei lá. É legal da pré-produção que você pode tirar todas as dúvidas, testar Sim, tudo E e... ainda mais, mesmo assim, a gente mudou umas coisas depois. É. Este ano, antes de lançar, a gente mudou umas coisas. Que aí o álbum ficou na barriga, né? É. Ele ficou, acho que, Uns 8 meses. uns 8 meses. Pronto, escutando, meio que escutando, pronto. escutando. A gente achou que tava pronto. Já tava com a master. Nasceu grande, né? Nasceu já adulto. tava com a É, marca. aí eu falei, putz, precisa disso, precisa daquilo, precisa Chapola. Podemos, você não vai matar, né? Véi. Aí a gente mudou umas coisas. Mas acho que foi isso, um processo todo, né? Demorou 1 ano e meio, mais ou menos. É. De entre essas prés e tal. Tipo, E a barriga. terminamos as músicas. O Flores tinha falado, né, que é um disco que vocês escutam é satisfatório, né? A Uhum. primeira impressão que vocês teve na hora que vocês botaram lá o CD lá, clicaram lá no play lá, escutaram ele inteiro, sozinho, assim. Porque tem aquele lance de você, na hora de você estar gravando e mixando, você ouve direto, né? Você fica ouvindo e você cansa. Vai contar o trabalho pronto, assim, tipo, quando você escuta, né? De fora, tipo, não sou eu que tô fazendo isso aqui, vou escutar como se não fosse eu, né? Deu aquela mesma satisfação? Eu acho que pra mim foi depois que a gente lançou. Ou ficou faltando alguma coisa e você falou assim, dá, vou botar um negocinho aqui, ó. Uma E- notinha a mais Isso aqui, ó. foi Então, quando isso não foi tava antes, pronto. é. Tava Na pronto pré-produção e, Tava e pronto. não tava até pronto. já tava pronto, tinha master e tudo, mas a gente foi ouvindo, porque tava esperando um timing pra lançar. E aí nessa de esperar o timing, que a gente queria ter lançado ano passado já. Uhum. Final do ano passado. E nessa de ficar esperando, foi eleição, não sei o que, a gente resolveu esperar. E nessa de resolver esperar, a gente ficou ouvindo. Aí surgiu isso que você falou. Putz, podia isso. Aí a gente falou, então, para tudo. A gente já tá sem pressa, vamos fazer o tempo que dá. Então, se precisar mudar, vamos mudar. O que a gente quer mudar? Tem uma conversa franca mesmo, assim, entre nós, pra poder chegar com um cara de pau no produtor e falar, viu, por favor. Abre todos os A gente arquivos. pode abrir. Remix aí de novo. Seu cheiro, eu regravei guitarra, o Henrique regravou batera. Caralho, velho. Nossa, verdade, a batera. Esqueci. Porque, tipo, a gente mudou o primeiro verso inteiro da música. Caralho. Entendeu? Assim, não de tempo, de letra, mas de estrutura ali, né? De Dinâmica. dinâmicas. Mudou tudo. Então, assim, foi isso que a gente teve. Então, ainda bem, né? Imagina você tipo, lançar um negócio e perceber isso depois. Né? Em Vertigem rolou isso comigo. Teve uma parte C lá, não parte C não, um segundo. Parte C. Eu fazia... É o segundo verso. Segundo verso, eu fazia de um jeito que, assim, a gente pensou, beleza, ficou assim. No primeira vez que eu toquei lá ao vivo, eu toquei diferente. Falei, puta merda, eu devia ter gravado assim. Aí Entendeu? refez ela? Refez? Não Ah, já tava, já Já tinha foi, como fazer. já tava. Ah, mas No isso é mundo. normal pra caralho. Não, mas até curto, é bom que no ao vivo fica diferente. É, faz uma coisa diferente, né? Senhor, você fez diferente do CD. É, não, isso que eu ia falar, às vezes é bem interessante quando tem uma banda que a gente gosta, assim, você tá acostumado a ouvir a música do álbum, assim,
E não tô falando de qualidade entre disco e ao vivo, mas assim, você fazer algumas diferenças, porque quem é fã fala assim, nossa, ó, que legal que ele mudou aqui, tá ligado? Dá um tchan, tá ligado? pra música. Um temperinho. É, né? eu Exato. acho isso também, mano. Sim. Mas vocês cantam as melodias que nem do CD, né? Sim, sim, a estrutura da música a gente tentando mexer, por causa do VS também, né? Faz que Como a no- gente, pra poder aproveitar, né, tudo que a gente tem gravado, então o tempo é o mesmo e, tipo, as melodias são sempre parecidas. Só que, dentro do campo harmônico a gente brinca, tipo, né, a gente não fica tão robô, não. Por mais que tenha, acho que até por ter o VS, né, A gente não depende sente só da gente, a gente tem liberdade. liberdade até pra dar uma brincada. Nossa, eu brinco pra caramba. Eu falei Ainda isso mais na porque, guitarra, né? É, pô. porque o Berto Jéssica o Berto do Engenheiros, né? Ele muda todas as melodias, né? Você não vai é, no show pô. dos caras, canta lá, É uma ele canta todo tortura, né? diferente. É, não, é foda. E Fita Raio, ele canta de... Caralho, mas no disco é uma coisa, o cara muda, né? Sim. Mas é legal que, assim, ele fala que... Ele fala assim, não, o Engenheiros, ele é uma mutação, né? Uhum. Isso Uma obra aberta. É uma obra né? aberta, assim. Eu lembro que teve um batera aqui, acho que tava vendo uma live na época da pandemia, de um batera que fez teste pra entrar no Engenheiros, né? Aí ele falou que, pô, o cara foi lá, anotou todas as notas da bateria, pegou todos os discos, se escutou, tal, não sei o quê. Aí ele chegou pra tocar, fazer ensaio, assim, aí o Roberto, não. Isso aí já foi feito, faz algo novo. Nossa. Não quero ser cover, eu não quero ser meu próprio cover, quero fazer uma coisa diferente, né? Mas a gente começou a sentir isso das músicas do primeiro álbum, assim. A gente já começou a fazer umas mudanças, assim. Não mudanças pra ficarem pra sempre, mas tipo, e se nesse show a gente fizesse... Mesmo com o VS, a gente deixa o VS rolando do jeito que ele é. E a gente Só muda. trabalha em cima dele. Ou trabalha assim em cima do próprio VS, puxa, às vezes um synth que fica mais escondido, puxa ele mais pra fora, né, mais na cara, ou tipo, inverte, o que às vezes uma intro com a guitarra começa, aí o baixo toca e a gente faz essas coisas. Então A gente fez isso com Tarja com Preta. Tarja, que é um som. Que, assim, quando tiver shows, que nem São Paulo, a gente já tocou esse ano. E Tarja Preta é uma música que a gente não vai tirar do set. Pô, a galera já foi no primeiro, vai ouvir igual? Não, vamos fazer então uma segunda versão pra não ter aquela coisa repetitiva. Em Jundiaí a gente faz bastante show seguido, então tipo, nesse vamos fazer assim, no outro vamos fazer desse jeito. E é isso, esse é até o legal do VS, a gente consegue, deixa ele lá e aí a gente faz a nossa versão em cima dele e ficou Animal. muito louca. Tarja ficou assim. animal. E teve uma que a gente tirou o VS. A gente falou, vamos fazer, chama Chuva, uma música bem mais tranquila nossa, do segundo disco, assim, tipo, que ela já era bem de boa, tinha uma vibe bem parecida. Só que vamos fazer guitarra e voz? Vamos. E tipo, delayzão e tudo, e ficou muito legal. E tipo, a gente, pô. E o legal também é que, como vocês são detentores da própria música de vocês podem mudar ela do jeito que você dá ao vivo, né? Sim, do jeito que quiser. E, tipo, cansei de tocar essa música aqui, vou tocar do jeito que eu quero, né? Fazer uma melodia diferente daquilo que eu quero. Já teve a mudança com o Dan também, né? As músicas do primeiro álbum, a gente já teve que reinventar elas ali, né? Rearranjar, né? Porque a linha de baixo que eu fazia quando eu tocava sozinho era, né? Mas só o basicão ali, a tônica junto com a guitarra, né? O Dan toca pra caralho, o Lorenzo falou que não estudou, não sei o que, porra, toca muito. Então, tipo, ele faz a linha dele e, assim, o meu jeito de tocar é um pouco mais diferente, assim, não é tão melódico, é mais, né, percursivo, assim. Então, eu dou espaço pra ele, tipo, brilhar mesmo, assim, meter as notas lá e... Sabe? Então a gente reestruturou as músicas, assim, principalmente do primeiro álbum, assim, pra... Eu vi as linhas de baixo Transformação. dele lá. Sou baixista também e curti, irmão. Ficou massa, caralho, ficou massa. E o Alexandre fez a mix e a master também? Ou você Tudo. era pra outro Não, lugar? Tudo com ele. Com ele. A gente gosta porque, mano, ele entende, mano, o estúdio Eguchi lá, ele trampa lá, sei lá quanto tempo que ele já tá lá. Acho que desde sempre que a gente começou a gravar, né? Foi bem junto. Então, assim, ele conhece a sala, ele conhece o jeito dele, conhece... Não adianta, a gente manda pro cara aqui gravar, aí o outro manda mixar, e outro... Muita galera faz isso, curte nessa questão de... Principalmente na master, né? Fazer uma master específica pros streaming e tal. Mas, pô, o trampo do cara, ele fez a música, praticamente compôs a música com a gente, ele a gente falou, não, vamos... Não tem porquê, tá ligado? Não tem porquê. Na posição que a gente tá agora, não tem porquê. Né? A gente já conhece nosso trampo. E conhece tem tudo. também a importância dele já conhecer o trampo de vocês. Exato. Entender qual que é a proposta e trampar em cima disso, né? Exatamente, exatamente. Saber o que é sempre eu que reclamo, o que eu vou reclamar. Então ele já faz, já pensa, não, o Matheus não vai gostar disso. Já se antecipa, né? Já se antecipa. Exato. Isso é muito foda. E hoje com a tecnologia também, mano, você não precisa assim, tipo assim, pô, gastar maior grana pra masterizar, tá ligado?
Tem os caras, antigamente, tudo bem, que antigamente a galera que fazia som aqui era uma galera que entendia, vou fazer mais segmento rock, metal, essas coisas, o cara entendia muito bem como que era o jeito que ele queria fazer. Aí mandava pra um cara lá fora da gringa que já entendia, já, então os caras faziam massa. Hoje em dia, mano, tem muita gente que entende de som, de som que não, consegue sim, fazer essa masterização. sim, E a gente sim. tem tecnologia pra isso também, né? Sim, eu acho que além da tecnologia tem personalidade também, né? Você, pô, a gente, ainda mais com o Chapola, que tem tudo lá em mãos. A gente já não foi num outro estúdio gravar com ele produzindo, por exemplo. Ele foi no estúdio dele gravar com ele. Então, assim, a captação ele já fez pensando na mix e na master. Né? É que hoje em dia a captação ficou mais fácil de ser boa. Mas, bicho, se você tiver uma captação muito ruim, a mix e a master não vão deixar ela maravilhosa. É. Não vai salvar, mano. Não, mas O segredo é a captação. Exato. Então, assim, mano, desculpa. Você vai gastar mais tempo consertando uma Consertando, coisa exato. Que era mais fácil gravar de novo. que era mais fácil gravar de novo. Manos, um palco que vocês querem tocar, assim. Precisa tocar Rock and Rio. nesse palco. Que é na piscininha do Rock and Rio do camarim. Você, que eu Puta. quero saber de você. Que eu nunca fiz essa pergunta pra você. Pense Ele vai me aí, dar um socão, né? Matheus. Ó, pensa bem. Eu vou falar umas. Pode falar, eu vou zoar, tá? Eu não consigo. Bar do Bilé. Reinaugurado. Ah, mas saudades. E. Putz, o Rock in Rio, não sei se eu der, mas um Lollapalooza São Paulo. O Lula é mais legalzinho, né? Rock in Rio. É, Legal também, pô, foda. é alterna, né? A gente gosta das coisinhas, né? Hipster. Então, um Lolinha acho que seria Faz ali. bem. Faz bem pra todos os corações indie rockers. É que eu acho que o Lola ele acaba sendo mais pluralista, talvez, né? Ele dá Sim. espaço pra muito tipo de som, não necessariamente igual, diferente, assim. E aí eu acho interessante, porque às vezes você vai com uma ideia na cabeça, sou roqueiro, não sei o que lá. Você vai pra ver a sua banda do coração, de repente você vê uma banda e fala, opa, isso daqui é legal, tá ligado? Já E abre aconteceu. a mente, né, mano? Isso Sim. é importante. Comigo, quando eu ia no Lola, muitas bandas, tipo, eu via e falava, caramba! E acho que Lola, Rock in Rio também, por favor, não, a gente vai adorar. Mas acho que o Glastonbury é um dos sonhos. Glaston. Eu acho que lá, no palco Pirâmide, acho que... Por muito tempo eu fui um cara de curtir mais o ao vivo, não necessariamente presencialmente, assim, mas tipo, curtir ver ao vivo, né, YouTube, ou ouvir discos ao vivo do que o gravado. Eu achava que a parada gravada era meio xoxo, assim, até eu gravar um disco, entender, começar a apreciar uma gravação. Né, que eles têm essa parte também. Hoje em dia eu aprecio a gravação, pô, que delícia, né? Tipo, de timbre, de som, enfim. E eu tinha mais essa vibe de ver ao vivo. Eu não pegava um disco da banda pra ver. Eu colocava um ao vivo e ficava Primeiro ouvindo. ao vivo, né? O primeiro eu ouvia as bandas primeiro pelo ao vivo. Porque a energia do ao vivo eu achava que era assim. E, tipo, pô, quantas bandas que eu sou muito fã, assim, que eu vejo justamente, tipo, Glastonbury, né? Os festivais de verão lá da Europa, assim, falam, Pode crer. puta, isso é foda. Marca a gente, né? Tipo, Idols é uma banda que eu gosto pra caramba, é um pouco mais moderna, assim, mais recente. Pô, ver o show deles lá e ver o momento que eles chegaram lá, de ser uma banda um pouquinho, né? Eles ainda estavam, né, do underground ali, pra eles foi, tipo, muito emocionante estar lá, porque, tipo, aquilo representa um negócio foda, assim, né, pra eles. Assim. Então, tipo, imagina a gente, né, chegando num rolê assim e ter essa mesma sensação, assim, falando, pô, caralho. Eu tinha o mesmo esquema que você, eu gostava mais de ver ao vivo. Né? Eu comecei muito por causa de Ramones. Aí eu ouvia Ramones, aquelas músicas pegadas, assim, aí eu via o estúdio mais lento. Exatamente. É outra Aí foi do banda. Bad Religion, que eu lembro. Também eu peguei um ao vivo, o Tested. Aí quando eu vi, eu falei, não, ao vivo. Aí depois eu fui entender a mesma parada que você tinha. E você, Dani, qual o palco que você quer, que você almeja tocar um dia? Que você vai profetizar agora aqui pra nós, que você vai tocar um dia. Aqui. Você falou, Que o Júpiter vai tocar. você falou com o pior cara, mano. Porque eu sou, de todos os meninos, eu sou mais desatualizado de tudo que acontece atualmente. Eu só pego carona, assim, com a banda, tá ligado? Tocar no SWU, então. Tipo, nem existe, vai. Fala aí, que bom que você falou antes. Eu passei essa. Show da Mix. Ó, eu vou falar algo mais bonitinho. Qualquer show que eu tiver com esses caras aqui pra mim já tá legal. Coraçãozinho, coraçãozinho. Valeu? Foi bom. Não, porque tem esse lance mesmo, né? Da pegada ao vivo, que foi que a gente conversou ali no começo, né, mano? Que às vezes. Eu lembro muito uma matéria que eu li, mano, que era do pessoal falando do Kiss, né? Que o Kiss lançou o primeiro, segundo, terceiro álbum, mano. Não ia. E lançou ao vivo, mano. Na hora que lançou a live lá, mano, o bagulho. Pô, você conseguiu pegar a essência da banda. Sim. Aí porque você escutava o CDzinho xoxinho, aquelas guitarrinhas meio magrinhas, né?
não tem aquela captação toda assim, no ao vivo. Sim, tem a energia. Tem a energia. né? Isso que é importante, cara. O Rick tava aqui, a gente tava conversando com ele, né? Eu falei pra ele, falei, meu, às vezes tem bandas que os caras são, mano, eximem os músicos, tá ligado? Os caras tocam demais. Mas não passa Exato. não é uma verdade, mas não passa uma energia legal, É. não tem um carisma, Parece que tá né? obrigado no palco, o cara tá É. triste ali, fala, E bicho. às vezes tem banda que tem limitação musical, mano, mas os caras estão fazendo ali com raça, com Tipo vontade, nós. com a parada, assim. Isso que é legal, cara. Sim. Você vê a sinceridade, né? Exatamente. A sinceridade é muito mais poderosa, né? E depois de velho, você começa a perceber isso, assim, mano, você começa a ver as bandas e fala assim, mano, essa banda não é de verdade, cara. Hum. Isso não é verdadeiro, isso não... Não sei se tem esse lance também, né? Sim, Uhum. Isso não é, caralho. isso não é verdadeiro, cara. Isso Sim. É. Você vê uma película de plástico, né? é papel de plástico. Ele tá ali pelo like, ele não tá ali porque ele gosta. Ele tá ali porque ele quer aparecer de algum jeito e a banda foi o jeito que ele achou. Uhum. De tá na mídia, de ter um motivo pra postar coisa, assim. Sim. E acho curioso porque você falou, né, película de plástico, e é um termo que eu acabo usando. De repente, quando eu vejo umas bandas que não passam tanta verdade, eu falo assim, puta, essa banda é meio plastificada, assim, sabe? Sim. A gente percebe que não é genuíno, né, mano? Sim. E eu tava falando lá fora que, mano, o que eu achei muito massa no som de vocês é porque é isso, não é uma cópia de nada, sabe? Tipo, tem o rolê de vocês, tem aquele lance que vocês fazem o som de vocês e não é forçado. Uhum. Sai naturalmente assim e é uma proposta diferente. Eu me amarro muito quando uma banda ela se propõe a fazer uma parada não copiando as outras, não sendo muito padrão, assim. Vamos fazer o nosso som, independente de ser moda ou não, a gente vai passar a nossa verdade, assim. Sim. Eu acho muito massa isso. É um desafio, né, na real. Porque a gente acaba a questão do nicho, por mais que, assim, verdadeiro ou não, tem, pô, essa onda agora do novo emo aí voltando, principalmente aqui em São Paulo, né, tem o rolê das bandas lá, o Gorritos, caralho. E, tipo, criou uma cena legal e muita gente tá ali de verdade porque ama aquilo, né, até a galera um pouquinho mais velha, os meninos do Metade, né, das outras bandas. Já vem disso, eles, tipo, é real. E tem muita banda nova que aprendeu a ouvir música com esse som de agora, Terno Rei e tal. Eles formaram isso naturalmente, mas tem muita banda que tá ali também que... Se a gente poderia fazer um som desse pra tá lá também, poderia. A gente ia ter essa questão do nicho pra se alavancar e... Não alavancar num sentido ruim, tá? Mas essa coisa de estar num nicho, De numa cena... pertencer De e pertencer e participar. participar e crescer junto. Sim, mas a gente não consegue. Porque a gente faz um som que é nosso, né? Não coitadismo, né? Foda-se. Né? Mas é nesse sentido, né? De, tipo, tipo, a gente... É legal por um lado, que a gente é autêntico, não parece com nada. E esse não parecer com nada torna um desafio da gente, né, tá nesses nichos, nesses grupos que formam. Mas isso que é assim. legal, mano, que às vezes, Foda-se. tipo, você vai escutar umas bandas e você fala assim, mas é mais do mesmo. Exato, aí Sim. começa a ser, né, tipo, sei lá, 20 bandas você vai ouvir dessa galera, às vezes tem um festival, né, que rola, tipo, 5 bandas e as 5 bandas soam idênticas, velho. Sim. E os nomes estão ficando parecidos também. Né? Deixa eu te perguntar, mano. A gente falou muito breve ali da Maran. Você falou que conhecia o Rick já há muito tempo já, né? Sim. Mas como surgiu a parceria e como que é fazer parte lá da Nossa, galera lá? nós somos da primeira turma da Maran de 2018, né? Acho que nos primeiros... É um dos primeiros que entraram assim, né, tentaram entender o que ele estava propondo ali, que no início não era um selo, mas também não era uma... Estavam se formando esse entendimento de marketing musical. E não tinha nada igual antes, né? Não, Então você fica meio perdidão nessa... não, É. é tipo uma gravadora, mas não é. Mas é um selo, mas também não é. E entender, não, tipo, é uma galera que vai te dar suporte pra fazer os outros braços que uma banda autoral da autoridade precisa ter. Um artista, né, que precisa ter. Então, o braço do marketing, o braço do planejamento, o braço do booking, dos shows. Então, é um mix, né, de gravadora com selo, né, com uma agência mesmo ali assim, literalmente de agenciamento também. Então, tipo, é um trampo bem legal. E a gente vê, assim, eu ver o começo e ver agora, assim, animal. Assim, a gente, acho que nunca nem falei isso com o Rick, assim. Mas, pô, como ele realmente estruturou, né? Tanto que a gente teve algumas temporadas com a Marana. A gente teve o início, né? Que ele já era um suporte meio que completo também, mais parecido com o que a gente tem hoje. E teve uma época que a gente pegou só agenda, pra ele fazer só booking. E aí, tipo, agora com o lançamento, ele falou, não, vamos fazer um novo contrato, uma nova temporada, né? E assim, como tá, tipo, estruturado, como tá, tipo, legal, assim, de trampar com ele, assim, é bem legal ver isso, assim. Foi quando ele veio aqui, ele falou, né? Que ele falou, pô, aquilo que a gente queria ter no começo dos anos 2000 ali, né? De ter uma galera, ter uma galera que
você ajuda, quer dizer, você ajudar a galera, né, a fazer as paradas. Sim. Pô, porque hoje em dia, mano, na internet tem que ter, se não tiver... Então, tipo, você tá Antigamente louco, era o velho. batera que fazia aquilo, o guitarrista que fazia o parada de arrumar show, não tinha um Uhum. empresário, não tinha uma Exato. coisa, né? E tanto a Maran quanto a Algoritz, eles fazem um lance que é tipo, a gente chama gravadora, mas não é uma gravadora. A gente ajuda os Exato. artistas Exato. a terem um... É uma mão, É, né? Normal. Enfim, então é tipo. É muito foda, cara. Hoje em dia ainda tem esse lance. Pô, nosso batera, ele trampa com gráfica, adesivo, as paradas, ele que faz, mano. Sabe? Tipo, eu sou contador, as burocracias da banda eu que resolvo. Entendeu? Parte que o Matheus também tá quase ficando doutor, já virando Nossa, advogado de menos em editais. números. Então, tipo, sabe, a gente ainda tem essa questão do se virar, tem que ter. Uhum. Senão você tá aqui pra quê, velho? Ou você é muito rico, ou, tipo, né? É que por mais que tenha o apoio ali da Maran, ainda vocês Sim, ainda demanda, Tem que tem o partir, né, resto, gente? ainda precisa. Né? E outra demandar. coisa, tipo, ele falou, eu tenho uma empresa aqui que ajuda com o merch, por exemplo. Beleza, então a gente vai lá, conversa com os caras, então não é, tipo, 100% só a Mayra faz tudo e a gente já fica só esperando. Não, é um conjunto de coisas, né? Porque se a banda ficar só esperando, mesmo com o Marão, pagando quem ela quiser, ela não vai sair do lugar. Ela vai estar lá abrindo o Lollapalooza, mas no outro dia não vai ter ninguém, no próprio show dela, do Lollapalooza não vai ter ninguém também, né? Por mais que ela tenha conseguido contato, conseguido pagar pra estar lá, porque tem aquele Mano. lance, né? É muito difícil chegar, mas é 10 vezes mais se manter, né? manter, exato. Manter. Igual a questão das bandas com muito seguidores. Pô, é animal você ter muito seguidor que realmente consome o seu som e vai no seu show. Agora, você tem um monte de seguidor que gosta dos vídeos que você posta, eles não vão estar no seu show. É. Pode crer. Não vão estar. Aí coloca A lá, gente vê isso muito. A gente fala, ouvindo seu Spotify, a gente fala, nossa, as bandas que vão tocar com a gente tem. Nossa, vai estar lotado, vai ser um puta rolê, porque os caras têm 15, 20 mil. Aí chega lá, tipo, tem a mesma galera que tem no show que a gente toca com os é mais nossos porque dá uma brothers. parada orgânica, né, mano? É, Não mano, é exato. vou Exato. fazendo, vai ganhando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E são pessoas que realmente seguem você porque gostam de você, né? Sim. Aí às vezes são pessoas que, vamos fazer um negócio aqui, vai todo mundo seguir a banda. Aí vai todo mundo segue, aí a pessoa segue lá por seguir, entendeu? Não Uhum. vai muito a fundo da banda, né? Sim, não vai manter, né? Não vai se manter fiel, né? Mas eu acho que por mais que, principalmente uma galera que cresceu, de repente, já com essa questão da tecnologia e tal, o que eu vejo é assim, embora exista um mundo virtual que muita gente acaba usando mais como um mundo real, é o que vocês falaram, muitas vezes é diferente. De repente o cara, ele vai seguir um monte de coisa, vai curtir não sei o que lá, mas será que realmente ele vai no show? Uhum. Então você vê muita gente que tem, tipo, números inflados, mas na vida real mesmo isso não se reflete, né? Sim. Então, tem essa questão, né? Isso é algo que eu vejo desde a minha outra banda, assim. Às vezes a gente ia abrir show ou fazer show com... Tinha uma banda que eu admirava pra caramba de Jundiaí, eles acabaram. E aí chegou o dia que o nosso show, daquela minha outra banda terrível, tava mais cheio do que a banda desses caras. E a banda, o público desses caras era só eu. E aí eu fiquei tipo... É muito louco essa questão do algoritmo, dos números. E isso também ajuda hoje a gente a baixar as expectativas. Que assim, tem uma coisa, é aquilo, nosso foco é o show. Se no show tiver 2, 3 pessoas com o olhinho brilhando, vale muito mais do que ter 10 mil seguidores. Lógico, é ótimo. Mas o olhinho brilhando, ou que nem no hangar teve o pessoal que, sabe, veio depois do show, esperou os shows acabarem, chegou na gente e falou, putz, eu entendo o que você diz, eu entendo o que você cantou, é o que eu sinto. Nossa, vale mais do que qualquer público, qualquer... Aquela banda que mexe com você que fala assim, caralho, essa frase, porra, essa frase, essa letra. O Koala veio aqui, né, na semana retrasada. Ele falou isso, né, que o Reitinho sempre cantou em inglês, né? Sim. Sempre. Uhum. Aí, depois que assinou com o Rick, que eles fizeram em português, né? Ele sentiu muito a diferença, né? Uhum. Você canta em português, a galera conecta muito mais, Muito né? mais. Porque o inglês fica a melodia na sua cabeça. Às vezes você nem entende. Às vezes o cara tá falando, ou você só grava o refrão, né? Muito pílulas ali, mas o português, ele é a nossa língua nativa, né? Então ela conecta ali pra caralho, né? Porque às vezes você pode até saber a tradução ou entender o inglês, mas quando tá falando direto, vai direto pro coração, né? Não passa pelo cérebro pra traduzir. Faz a tradução e vai, né? Não, já vai direto. E é isso um dos pontos que a gente também
Lógico que eu não cantaria inglês porque minha pronúncia é péssima. Apesar de ter zerado o Duolingo, minha pronúncia é péssima. Mas, assim, é uma coisa, vamos manter em português porque a gente quer a conexão mesmo, sabe? Você falando desse lance de olho brilhar, assim, eu lembro uma vez que eu tinha uma banda chamada Racha Cuca, né? Que era banda de, tipo, um matanza punk rock, né? De cachaça, falava de cachaça e droga. E, mano, a gente era, tipo, meu toscão, assim, tipo, jogava cerveja, tinha música Cuspimica, ficava jogando, as pessoas ficavam jogando... Mano, era bizarro, assim, né? Que delícia, cara. Nem precisava comprar cerveja no show, só esperar o vocalista. Tinha um cara que não gostava de mim, mano, a gente foi tocar com cerveja azul e não gostava de mim, né? Aí, tipo assim, fiquei sabendo que o maluco lá, aquele maluco lá toca na banda que os caras cospem, né, mano? Foi eu falando que chegou lá com as 3 cervejas, mas eu fui tocar atrás do palco, assim. E aí a gente foi tocar em Ribeirão Pires, né? Ribeirão Pires não, é Ribeirão Pires. E aí a gente tocou com uma... E, tipo, era bem punk rock secão, assim, tipo, bem direto, né? Tinha muita firula. E aí a gente tocou com uma banda de hardcore melódico, mano. E os caras eram mó... Putz, os caras tocando, assim, bem trabalhado, assim, né? Aí os caras tocaram primeiro e tal. Pra mim passou batido. Aí a gente foi tocar, mano. Depois que a gente tocou assim, o cara virou, mano, o vocalista da banda. Vocês são foda, mano. Eu queria ter uma banda igual vocês, mano. Aí, tipo, eu pensei, uma banda do cara é muito foda. O cara tocando assim, tipo, porra, o cara virou e falou, nossa, mano, meu sonho é ter uma banda igual a de vocês, tá ligado? Muito louco, Isso né? foi caralho. E, tipo, eu penso, e assim, tinha aquela. Sempre tem um pouquinho daquela síndrome de impostor, né? Uhum. A gente fala assim, puta, eu não mereço estar aqui, né? E como a gente era uma banda muito simples, muito simplão, assim, tipo, era base e quase não tinha solo. E aí a gente tocava nos lugares assim que ficava assim, puta, mano, será que o mereço estar aqui, mano? Olha o tanto de banda foda dos caras estudados que trabalham pra tocar e a gente tocando aqui meio, sabe? Tipo, pô. Eu sinto isso às vezes, com frequência Síndrome e de recentemente. Eu tô tratando isso na terapia, então tá a Nossa, síndrome eu do tô, mas impostor não tá. passando um pouco, mas às vezes bate, você fica, Pode putz. crer. Deixa eu perguntar pra vocês, e novidades? Apesar que já lançaram um CD recente, mas tem alguma coisa aí pra vir aí? Temos. Que vocês podem falar pra gente, pra galera que curte o som de vocês, podem Show esperar. em São Paulo, dia 24 de outubro, na Red Red Star. Star no Todoro. Ah, legal, hein? Vamos lá. Todoro. Jundiaí, 15 de novembro. 15 de novembro. Com o Rai e Com o o Pouco Rai Sobrou. e o Pouco Sobrou. O Pouco Sobrou é uma banda de lá, de Jundiaí. Eles são gente boa pra caramba também. Eu gosto das bandas novas, metade de mim, um pouco de Mentira, metal, inclusive, metal, amo os meus metal, a gente já tocou junto, adoro os caras, só pra deixar claro, né? Metade é Pouco- conterrâneo. Metade dos caras são de Jundiaí, o Fer foi meu vizinho de infância, e enfim. E o Rai, pô, uma banda, ela tem 25, 30 anos, sei lá. Tem Os história. pais do indie, do BR. interior, BR, do Brasil, São Paulo, os caralho. Enfim, e vai ser louco esse show, cara. Vai. Vai ser uma vibes meio final de ano já. É, Com fraternização, né? pode ser, né? Né? Tipo, já vai ser 15 de novembro, tá bom já. É. É 15 da Black Friday. Até guardado, né? Tá até memória, né? Vamos fazer uma coisa no merch pra aproveitar. Boa. E aí vai ter um clipe que a gente vai gravar, só não sei quando que vamos lançar. Porque o Ultra é o primeiro disco que a gente tá tendo clipes com uma equipe, graças ao edital, inclusive. Participem de editais, que é muito importante Dinheiro o público pessoal lá. pegar o dinheiro que é nosso mesmo, né? Que senão esse dinheiro ia ficar lá parado ou ia, sabe-se lá pra onde. Então a gente tá conseguindo fazer os clipes através de editais, tudo bonitinho, e através deles a gente tá tendo uma equipe decente pra gravar clipe. Legal, Porque antes cara. era eu e alguém segurando a câmera, eu editava, então agora a gente tem uma equipe, produção, uma produção, então logo legal. a gente lança um clipe também. Legal, cara. De qual música? Cansei. Assim. Legal. Ah, e deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Alguém que não conheça vocês, esteja assistindo o podcast, queiram entender mais vocês, que músicas vocês... Você fala assim, escuta essa que você vai entender a essência do jogo. Nossa. Pode cada um falar uma? Isso. É pra você. Você... Vai, tô lá, não Só conheço do- o Júpiter, não conheço vocês, mas, pô, me interessei. Qual música que você pode falar pra mim assim, ó, essa aqui, você vai captar a essência do que a gente é. Acho que eu vou falar Sangue. Nossa, você tem um nome pesado aí. Sangue. Sangue é uma música que acho que o instrumental carrega É do todas- Ultra, né? Do Ultra, a primeira, carrega tudo que a gente é, tem a questão
do eletrônico, mas também tem o organicão que entra pesado. Depois tem a letra que eu fiz, que é uma letra que eu pensei muito pra fazer. E é um desabafo, então acho que pra mim é sangue, que é... a Jupe tá bem condensada. Legal. E você? Nossa, velho, não. Não, acho que. Numa outra conversa, eu fui falar isso, eu passei uma vergonha, porque, tipo, era pra falar de umas 3, eu falei 3, falou, repete, aí eu falei outras 3. Porque, mano, É TDAH, gente, é TDAH. não é nem, também, mas não é nem isso, dislexia, na verdade. Mas não é nem isso, assim, é porque, pô, sinceramente, mas nessa questão que você falou mais especificamente, eu acho que do Ultra eu falaria mesmo, e da história eu falaria Tarja Preta. Pode crer. É isso. E você vem, cara, fala o seu. Antes de... Que música, assim, a pessoa, você quer mostrar pra pessoa, fala, escuta isso aqui que você vai ver a essência. Nesse sentido de essência, eu não vou citar Pode muito pegar, do... pode pegar. Eu não vou citar muito do Ultra. Eu acho que o Marquinhos já falou de Tarja, que foi, acho que durante muitos anos a que mais representou a Júpiter. Então, acho que cada vez melhor, que também é do primeiro, ela tem uma energia que a gente gosta tanto que a gente põe em show até hoje. Tipo, não existe praticamente uma validade pra ela, né? A gente pode colocar ela daqui pro resto da vida, ela sempre vai cair bem no show e ela vai sempre representou muito bem a Júpiter. Então, cada vez melhor, Tarja e de uma forma mais atualizada, Sangue também. Eu vou falar uma coisa. Entra nos streamings mano, e curte os 3 CDs dos caras, assim. É nítida você ver a evolução dos caras. É um som muito massa, uma proposta foda, assim. Então, mano, vamos valorizar as bandas que realmente se dedicam a fazer a arte por si só, tá ligado? Isso, exatamente, queridão. Antes da gente finalizar aqui, a gente vai pra aquelas perguntinhas dos convidados se arrependidos de ter vindo. Gosto. Eu já mandei várias aqui. Sem pedir. Meu, se tivesse acabando o mundo, você também vai participar. Acabando o mundo ali, um apocalipse, se você fosse escolher no bunker, fosse pra uma ilha, se pudessem levar apenas 3 discos. Nossa. Só 3 discos pra você escutar pro resto da vida, nessa ilha, nesse bunker. Eu já pensei tanto nessa pergunta, né? Acabou a internet, Agora chegou acabou a a hora loja de de responder. discos, você tá, tem oportunidade de salvar só 3 discos. Quais os 3 discos que vocês salvariam? Quer começar você, Flores? Vai, Daniel, você. Vai dar tempo pra pensar, né? Tudo isso ali de boa, tá, mano? Nada. Tá, Manda bala. vou ter que pensar, até porque essa parada de CD tem muito no meu coração, assim. Eu ia pra escola ouvindo Discman, eu adorava. Eu preciso começar com o mais óbvio pra mim, que é Saba Bloody Saba. Eu colocava esse disco e eu pirava muito. Cara, nossa, que difícil essa pergunta, mano. Lembrando que você vai ouvir pro resto da sua vida, hein? Fala, Não, pode Mas pegar tá o microfone, pegando? irmão. Tá aqui, Pode tá aqui. pega na sua mão Sim, e isso é melhor. E pra você parecer também, ó. Ah, é? Baixa um bacana. pouquinho. Valeu. Isso. Então, Saba Bloody Saba. Nossa, que difícil, velho. Pera aí. Cara, eu acho que Facelift do Alice in Chains, que grunge me representa muito hoje. Então, tenho já um ano 70 ali, um 90. Agora uma atualidades. Ih, difícil. O Daniel não rola. Não gosta de nada atual. Nossa, eu sou muito merda É um pra isso. tiozão. Eu sou muito merda. Puta, cara. Difícil, hein? Bem difícil. Vocês não querem falar alguma aí? Eu vou pensar. Não, uma você besteira. começou a falar, termina agora. Chains. Fala um que dá um quentinho no coração. Não, difícil. Pra mim é mais. Essas pauleiras, Soundgarden, quem é. né? Não, eu vou sair do grunge. É, Eu vou. Pink Cara, Floyd. eu tava pensando alguma coisa assim. Sabe? Tipo. Animals? Eu sou mais ou High Hopes ou. Ah. ou Ai, Dark você Side. Eu acho bom, é sim. Gilmore. Você é do Gilmore, cara. Nossa. Ah, não tem O que é muito chato. não, mas vamos falar da Guita, ele é foda. É. Bom, vou deixar um Dark Side of the Moon, porque eu sei que não vai ter erro em momento nenhum. Ali, quando estiver na ilha, não vai ser ruim de escutar. Tá bom? Então, um Saba Bloody Saba, um Facelift ali pra dar uma pauleira e um Dark Side of the Moon. Eu tenho um negócio com o Pink Floyd, que quando eu tava começando a gostar de rock, tá? Gostando de punk rock, hardcore pra caralho, assim, conhecendo, né? Aí tinha um amigo meu, mano, e aí, pô, ele tinha aquela curiosidade de querer escutar tudo que você pudesse escutar. Daí, mano, tô com uma fita aqui, VHS aqui do show do Pink Floyd, mano.
Pô, e você com aquela rebeldia assim, mano. Aí o cara botou o VHS do Pink Floyd assim, mano. Acho que era com o Gilmore, né? No show com o Gilmore. Era mais recente, coisa mais recente, assim, nos anos 90. Assim. Porra. Não, isso que é foda. É legal, é tipo, pô, os caras tocam muito, mas. E aí? Cadê a agitação? Cadê o. Ah! Só que aí depois de um tempo você entende a parada, você começa a entender, você fala assim, Você começa a entender e aí prefere mais o Roger. Lógico, com certeza, né? E vocês agora, hein, manos? Vai. Eu acho que Legião Urbana o primeiro, Legião Urbana. Ah, Tem- sério? Eu prefiro 2. Mas o Putz, bunker é- é dele. Nossa. Eu sinto tão amigo deles agora. Não, o 2 é mais completo, mas o Legião, ele me marcou num momento muito... O primeirão, né? O primeirão me marcou, sabe? Tem muita coisa lá que... Nossa, se eu ouço, eu volto no tempo, Tempo, sabe? A música tem esse lance, né? De você escutar e você voltar. É no a tempo. máquina do tempo, A total. música e o cheiro, né? O cheiro também. Verdade, cheiro é foda. E acho que Legião Urbana. Eu acho. Eu vou falar The Wall, do Pink Floyd. Eu virava a madrugada ouvindo. Nossa. Eu peguei um vírus tentando baixar o filme do The Wall. Então merece. Nossa, 12 Pink Floyd, a gente podia ter uma banda de psicodélica, de prog. Não, mas eu sou mais Roger, ele é mais Gilmore, então não vai rolar. Tá bom. Tá bom. É só música, fora a opinião política. E eu acho que, putz, o terceiro é sempre o mais difícil. Mas eu acho que eu vou ficar. Não, eu tô entre dois. É, isso eu gosto assim, ó. O Quando último o convidado é vem, fica assim, foda. horas assim, ó. Sabe aquela edição do Bob Esponja, 2 horas depois? Vai ter que pôr no Dudan, vai ter que pôr no Dudan. É, você tá suave que você vai ficar aí, ó. Você já sabe? Já sabe. é. Já, eu vou me sair bem, velho. Eu vou me sair bem, porque eu sempre falo os mesmos. Hoje eu vou falar outro. Não, Quando for, ó, desculpa interromper, mas quando for assim, a gente tem que fazer o seguinte. Cada um fala o primeiro disco, depois o segundo e o terceiro. E na aí vai próxima, quando vier voltando. outra- quando Mais vier uma junto, coisa né? mais de... Não, mas agora eu lembrei. É Pop do U2, que é um disco. Cara, é um disco muito louco, porque ninguém gostou dele, nem a própria banda. Só eu, mas aí a galera tá tendo um movimento agora da galera redescobrir e ver que ele é um puta disco, assim, conceitual. E é um disco sobre uma trajetória, assim, que ninguém captou. E agora você ouve e você fala, porra, e é um disco muito completo. Me marcou muito. Assim, no comecinho que eu comecei a ficar fã e tal, o pop... Nossa, o pop... Mas é aquilo, o disco, ele ao vivo é outra coisa, mas esse disco me marcou. Eu comprei até singlezinho em CD, legal. sabe? Então acho que o pop... E ele é completão pra mim. Tinha que ter um do YouTube, né? Então... E você, mano? É que eu roubei, usei o chat GPT. Faz Não, é só pra não falar besteira, né? Porque tem os nomes compridos aqui. Você é um músico que está do podcast e recebe uma pergunta. Qual é o seu... Como responder na Vamos lá. Não, o primeiro não dá pra falar. Tem que ser Songs for the Deaf, do Queens of Stone Age. É o vermelhinho, né? O vermelhinho do Pink do Pitchfork lá, né? Sim, puta, esse disco é bom. Esse Ele é bizarrão, assim, tem umas partes meio bizarras, mas é muito foda. Maravilhoso. E vale lembrar que o Dave Grohl gravou as baterias. Exatamente, esse disco, exato. É um disco. É tutorial de rock and roll. Desculpa. Mas é mesmo. Nos anos 90, né, 2000 pra frente, é isso, velho. Desculpa. E tanto que Foo Fighters é legal, mas não é tão legal quanto Queens of Stone Age. Boto fé. Pronto. Os dois são legais. Não, pelo amor. Já tive É que eu minha gosto dos dois, né? minha era Foo Fighters, dividido. mas Queens pra mim pega mais. E aí o segundo, pra lembrar um outro lado, Joy as a Act of Resistance, do Idols. É o segundo disco, acho, deles, é muito bom. Uhum. E pra ter a lembrança de... Isso aqui foi o post-punk moderno, atual, com temáticas, né, persistentes ao nosso século, né? Então, isso aí tá aí. E agora pra lembrar o que é música brasileira. Jorge Benjor, Tábua das Esmeraldas. Pronto.
Temos um. Aí dá pra, entendeu? Você tem de tudo Só eu ali. não conheço esse álbum. Fiquei triste agora. Vai sair. Não conheço mesmo. Não, eu conheço o Jorge Nunca Ben, ouvi. mas o álbum não conheço, mas eu fiquei É. admirado. Não é Procurem. arrepiou? Procurem. Vou Não, ouvir, é vou ouvir. assim, Jorge já dá pra você ouvir tudo e, mano, o cara inventou um ritmo, então. Uhum. Até aí, daí eu não precisa mais falar nada, mas esse álbum é muito bom. E toda a questão da tábua também é um negócio comprido, depois vocês Uhum. Google. Isso, né, cara? Gente, puta, gostei muito de vocês, cara. Pô, Nós não, também. pô, gostou de Porra. estar aqui, pô, obrigado. Me sinto amigo de vocês, sério mesmo. Já sou. A gente vai tocar em Sampa, vamos lá, que é Colar. 24/10, cola, 24/10. mano. Puta, que eu sou que nem ele, pra eu sair de casa é difícil. Pô. Eu te entendo. Eu não vou achar. Se você não me vou passar em casa e julgar. pegar de van, eu vou. Brincadeira. Vou fazer o esforço de aqui, Boa. porque assim é difícil. Você sabe como que é, Eu né? só vou porque eu tenho que cantar. Mas é sério mesmo, cara, gostei muito de vocês, vocês são muito legais. Porra, Ai, louco, obrigado. vou gente, conhecer, vou também. escutar muito, vou receber escutar a gente, bastante. mano. Vou escutar Olha bastante só. o álbum de vocês. Valeuzão. Vou dar uns traguinhos pra poder entrar. Assim, né? É, tem que sentir. É que nem eu falo, falei pra minha mãe, falei, mãe, pô, você tá preguiçoso, não traga. Tem que comer. Faz sentido. Comer hambúrguer sem carne, caralho. Falta alguma coisa. Nossa, então Sem entender. é bom você ouvir o primeiro, mano. Do- O nosso primeiro. Ah, Dando um o- traguinho, o acho que dá um grau. Então, Começa mas você tem que com ozônio. Ozônio, verdade. Então o primeiro e o último agora. Esquece o segundo. Posso falar? O segundo você passa. Eu achei muito legal vocês citarem Chico Sainz no refrão desse som. Eu acho muito massa. Parabéns aí. Valeu. Inclusive, foi no dia que estourou o negócio das barragens de Brumadinho. Nossa. A gente tava compondo e, putz, bateu. E aí veio tudo e fizemos. Pode crer. Pesou o clima. Mas legal, cara. Roubado do Cássio. E é isso, pô. Massa demais. Deixa as redes sociais de vocês aí, galera que quiser conhecer a banda. Júpiter BR, Insta, TikTok, às vezes aparece alguma coisa lá. Roubada do Insta. Aham. YouTube é só Júpiter. Júpiter em todas as plataformas. P mudo. Júpiter com P mudo, importante. Uhum. E é isso, a gente tá em turnê. Quando o low profile abaixa, a gente posta mais coisas, mas Entendi. não esqueçam da gente. Faz um resuminho das tours aí que a gente tá fazendo por aí. Teve a gente falando em redes sociais, se querem ver como foi nosso rolê lá no Rio. A gente fez um riozinho do Rio. E ficou animal. O Henricão, nosso batera, é um cara assim que, por mais que ele não poste muito nas redes dele, mas ele fala bem, gosta de fazer. Então eu falo, mano, por favor, faz essa barulho. Então ele Pode crer. foi ali documentando o nosso rolê, assim, ficou animal. O Matheus edita bem pra caramba, ele gosta também, então fizemos um mini doc. Tem outros mini docs lá de outros rolês que a gente fez pra Santa Rita, tocar lá no Hacktown também, 2 anos atrás. A gente legal. assim, a gente Dá pra esforça, maratonar. A gente se esforça em fazer um conteúdo, a gente não vai, fazer Pode trem. A crer. gente só não vai postar que estamos indo no banheiro. É. Mas de resto a gente A se gente esforça. faz nosso dever de casa. Show. Mas é isso, eu agradeço vocês terem vindo aí, trocar ideia com a gente. Pô, desejo espaço. o mundo, desejo o mundo pra vocês aí, que vocês conquistem Vocês também, seus mano, objetivos muito aí. É, E é isso, cara. Eu agradeço mesmo, vocês terem vindo lá de Jundiaí, Obrigadão. lá do interior. Ô, Rafa, Interior. Uma observação. Glastonbury os espera. Amém. Amém. Profetizo. E o Lola também, né, pô? Lola também, Lola. Rock in Rio. SWO. Quando tiver a Vai voltar, vai voltar. A gente vai tocar. É isso, mas Inclusive, eu tava lá e vi Rage Against, foi um dos melhores shows da minha vida. é isso. Só falar uma coisinha. Cara, puta, eu agradeço muito ter a oportunidade de conversar com vocês, de conhecer vocês. E, mano, eu consigo eu sobre sentir essas coisas. Eu consigo sentir o amor de vocês pela música. Qual que é a sensação, Pima? Qual que sempre todos os podcasts falam, qual que é a sensação? Qual que é a sensação? E eu tive a sensação. Pô, que vocês são, mano, puta, uma alegria, sabe? Tipo, vocês falando de música, falando do trabalho de vocês. E, pô, aqui a gente tá de casa, a casa tá aberta aqui. Quando vocês precisarem lançar Valeu. alguma coisa, Valeu, um mano. disco, precisar da gente, a gente vai estar aqui pra ajudar, tá bom? Obrigadão. Obrigadão. Conta com a gente Valeu, também. Valeu. Valeu, Crudão, mais um episódio foda. Tamo junto, mano. Eu costumo falar que eu sou o cara dos agradecimentos. Obrigado por ter vindo aí. Obrigado por fazer o que vocês fazem, tá ligado? Produzir arte, assim. A gente sabe que o meio independente, o meio underground é complicado. Música já no normal já é difícil, mas no meio underground é complicado. É legal ter pessoas que têm iniciativas como vocês. O Rick também de enxergar o valor que vocês têm, tá ligado?
E mano, embora seja o terceiro CD, é só o começo de muita coisa, tá ligado? Amém. Tamo Valeu, junto, as hein, portas bora. estão abertas e, Obrigado, mano, a galera. parceria pra... Foda. Valeu mesmo. Valeu, obrigado mesmo por vocês Deusão. terem vindo aí, Dani. Você tá ali, mas você tá aqui, você tá ligado? Com nós. Sobrou? Mas é isso. Mas é isso, galera. A gente terminou mais um Lamaracast. Eu lembro você que ficou até o final. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok. Estamos também nas plataformas de música, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. E às vezes você não consegue assistir, deixa rolando lá na sua plataforma preferida. Tem nosso QR Code também, gosta do nosso trampo. Quiser dar um donate, é sempre de bom grado. Ajuda pra caralho. E canal de cortes, né? Rolando. Isso aí, Rafoca, canal de cortes aí, Dona Mara Cortes Oficial. Você que não tem paciência pra assistir o episódio inteiro, a gente vai deixar lá os melhores momentos. Tá? Aí já tá tudo lá no site, no site. Olha, eu tô 1990, né? Saudades. YouTube, aplicativo, mas Cria um é site. também. É um site. É um site, mas. É YouTube, né, gente? Tá lá no YouTube, lá Dona Mara Cortes Oficiais aí. Entra lá, oficial, né? Oficiais é foda, né? Oficiais vai ter um monte de policial, assim. Não, policiais são tiras. Os tiras estão chegando. Então, Dona Mara Cortes Oficial, tá? Vai ter os cortes de todos os episódios aqui. Lembrando que vai ter os cortes aqui com o pessoal do Júpiter também. Gente, obrigado vocês, cara. Agora vamos trocar ideia lá Tamo fora. junto. É nóis. Valeu, Falou, obrigado, tamo junto. Valeu, gente. Obrigado. Cara, obrigado.